Hoje não é sexta-feira, mas é dia de Puxando o Fio especial, porque as eleições municipais 2024 foram quentes. E por isso, além da conversa usual com o Arthur e o Kim, temos a presença do convidado especial, o deputado Eduardo Bolsonaro. Nem mesmo o consórcio da mídia ou os jornais da esquerda, mas eu me repito, conseguiram negar que houve uma vitória eleitoral relevante da direita nessas eleições, com destaque para o Nordeste, que até então era tido por alguns como curral da esquerda petista, esquerda essa que despencou nessas eleições e, ao que tudo indica, pode estar sendo substituída pelos wokes da esquerda liberal. O Centrão, por sua vez, cresceu bastante, impulsionado inclusive pela inabilidade dos que gostam de demonizar a articulação política e que já começam a defender o voto nulo. Mas enquanto os emocionados da internet não param de falar em caps lock, achando que a gritaria resolve alguma coisa, nós resolvemos nos juntar para pensar o futuro. Qual é o Brasil que a gente quer? O que temos a propor para a sociedade? Tem um projeto de país, alguma coisa assim? E será que essa divisão da direita pode ser até um sinal de amadurecimento, como afirma o meu colega Kim Paim? Então, caros espectadores, sejam muito bem-vindos para o nosso papo e vamos começar agradecendo ao Eduardo pela presença e perguntando qual o balanço do deputado sobre as eleições municipais no Brasil. Deputado, qual o balanço das eleições municipais? Tudo bem? Boa noite. Boa noite não, né? Boa Porque na noite. internet não tem horário. Depende de onde você está, né? É, Na Austrália, no Brasil, é boa noite e é bom dia. é isso aí. Mas obrigado pela oportunidade e satisfação. O saldo ele foi muito positivo, né? Eu acho que inclusive chegou a surpreender, principalmente quando você compara o PL de Bolsonaro com o PT do Lula, né? Você pode começar vendo que o Lula teve uma participação muito tímida na eleição. Eu não sei se ele não quis participar ou se os candidatos da esquerda não queriam Lula no palanque. Você começa tirando um retrato ali do Nordeste, por exemplo, das 9 capitais. O PL já elegeu um no primeiro turno, que foi o JHC, com mais de 80% dos votos em Maceió, e estamos no segundo turno em 3 capitais, enquanto que o PT não elegeu ninguém até agora e está no segundo turno apenas em 2 capitais. Então você consegue perceber, e muitas delas, né, às vezes é uma disputa entre centro-esquerda, centro, não necessariamente com a presença de um PDT, um PSOL ou um PT. Então isso daí já diz muita coisa, né? O PL ele elegeu 523 prefeituras e o PT 253. Eu finalizo nessa primeira parte aqui, lembrando que dentro do nosso estado de São Paulo, né, com apoio direto nosso, a gente conseguiu colocar adiante 22 candidaturas a prefeito, sendo a mais emblemática Araraquara. A gente acabou com 24 anos de um café com leite entre MDB e PT, que pouca coisa mudava, e os últimos 8 anos em Araraquara foram do prefeito, o ex-ministro da comunicação da Dilma, o Edinho Silva, que é uma pessoa que tem muita história dentro do PT. Começou jovem ainda na militância, assumiu cargos importantes, e muitas pessoas achavam que seria impossível você derrotar o PT ali. A gente não só conseguiu derrotar, como eleger uma pessoa do PL, que é o doutor Lapena. E agora vai ter um trabalho muito grande a ser feito. As pessoas da cidade já davam conta de falar de uma bomba relógio que estava sendo preparada para caso o PL ganhasse. E agora a gente vai ver, né, como é que a gente vai desarmar essa bomba e também feliz. Porque nas cidades do entorno, por exemplo, em São Carlos, as pessoas estavam com receio de Araraquara. Porque sem Araraquara desse PL, talvez os petistas de Araraquara dessem metástase para as cidades vizinhas, inclusive em São Carlos. Mas em São Carlos, né, a gente conseguiu eleger o Neto Donato, que é do Partido Progressista, mas uma composição com o nosso apoio. Então veja só como é que é importante. São Carlos é uma cidade que não tem segundo turno. Quase que tem segundo turno, quase tem 200 mil eleitores, mas não tem. O que estava pintando de cenário ali seriam 3 candidaturas da direita. E o PT estava alegríssimo com essa possibilidade. A gente suou, né? Engolimos, como fala o presidente Bolsonaro, né, sapos pela fosseta lacrimal e conseguimos colocar adiante uma candidatura que não necessariamente é de um bolsonarista, mas é de centro-direita. Mas é uma pessoa aberta, é uma pessoa que já tem experiência dentro da prefeitura, é uma pessoa que já desenrolou, por exemplo, as indicações orçamentárias minhas para ambulância para a Santa Casa de São Carlos. Então foi uma grande vitória também, porque a gente cercou a possibilidade do PT de Araraquara dar metástase para outras regiões. Muito bom. E vocês, meus amigos? Kim, tudo bem? Nem falei boa noite direito. Boa noite, Kim.
Aqui é bom dia, né? Boa Bom noite dia, pra vocês. E você também, Arthur, tudo bem aí? Tudo beleza? Fala, Eduardo, tudo bem? Fala, Kim. Aqui é boa noite. São 10 para as 11 da noite. Muito bem. Então, Kim, começa você, que tá mais cedo aí. Seus Então, comentários. assim, o balanço que eu faço da eleição é que, lá puxando pela direita, você vê que houve um aumento expressivo no número de eleitos pelo PL. E quando você olha para a esquerda, como o Eduardo Bolsonaro falou, você vê que o PT até cresceu, sei lá, 30 prefeituras, mas quando você olha as prefeituras que o PT conquistou, onde ele conquistou, e lembra que o PT está com a máquina na mão, acho que não é um resultado que deixa o PT feliz. Porque se o PT tivesse feliz, a Gleisi Hoffmann não teria dado entrevista, né, se compadecendo, falando que o partido está aqui, está pensando, está reformulando, está passando por uma transição. Outros petistas também começaram sobre isso. Então, assim, acho que eles deixaram claro que o jogo deles não está tão bom. Quando você olha, assim, no quadro completo como um todo, os partidos ditos da esquerda, nenhum teve um desempenho tão satisfatório. Talvez o mais satisfatório foi o PSB, o partido do Campos, do filho do Campos, que venceu lá em Recife, acho que foi a cidade mais importante. João Ao redor Campos. do país João Campos, isso. Tiveram algumas vitórias, mas não é o partido daquela esquerda raiz, como o Trelli estava comentando. É essa nova esquerda que está vindo, uma esquerda liberal progressista, que inclusive é o que está se tornando o PT. Essa eleição, quando eu olho ela, e eu sempre tenho que tirar minha conclusão pela temperatura do que eu leio na rede social, e por mais que o Twitter tenha ficado banido, eu não consegui acompanhar alguns embates dentro da esquerda, seja assistindo algumas lives, seja através do Blue Sky, indo lá, dando uma pescada aqui, uma pescada acolá. E vem tendo um debate gigante interno. Tiveram inclusive alguns militantes do PT, que eles se desfiliaram do partido, militantes grandes, o pessoal do Brasil 247 estava comentando sobre isso, sim. E isso tudo passa por essa modificação que a esquerda vem sofrendo desde 2013. A gente está observando o quê? Assim, vamos falar do grande despertar da direita, as jornadas de junho de 2013. Naquele momento, a esquerda no Brasil, ela já estava woke, naquele momento. Ela já tinha abandonado a agenda trabalhista, a agenda sindicalista, beleza que o PT tinha CUT, tinha todo esse processo. Tem ali a reforma trabalhista, que acaba com o imposto sindical, que você desmantela os sindicatos basicamente, e você sobrou de apoio o quê? As ONGs, os setores da imprensa favoráveis à esquerda. Então quando você olha todo esse cenário, você vê que aquela esquerda que um dia era grande, pujante, acachapante, ela desapareceu. O que sobra hoje na esquerda, o que vem ganhando espaço, quem é o grande candidato do Lula? É o Boulos, São Paulo, que é do PSOL. Alguém vai discordar que Boulos é a personificação do woke? Alguém ainda pode falar, mas o Boulos não é o cara do MTST, o cara que invade, aquela esquerda pé na porta? Cara, pode até ser, mas a gênese do Boulos, né, Jabuti não sobe em árvore, quem criou o Boulos foram as mesmas pessoas que criaram o FHC. A criação do Boulos, ele surge no contexto do não vai ter Copa, atacando o PT. Isso, inclusive, é um motivo de desgaste dentro da esquerda, desses setores mais da esquerda raiz, que pontuam que é um absurdo o PT estar apoiando o Boulos, que era para ter uma candidatura própria, mesmo que perdesse, porque o Boulos é a representação do que eles um dia fingiam combater. Então, para mim, o saldo dessa eleição é um indicativo claro que, assim como está acontecendo na Europa, assim como aconteceu nos Estados Unidos, não existe mais no Brasil, com representatividade, força político-eleitoral, essa chamada esquerda raiz, que é a esquerda comunista ou marxista, não. O negócio agora é ser liberal progressista. Você pode falar, o Boulos, espere e veja. Você vai ver se um dia o Boulos tiver algum tipo de cargo executivo, vai colocar toda essa agenda, que inclusive vem sendo a agenda do governo federal. E, só para me alongar um pouquinho mais, saindo da esquerda e direita, a direita ela ganhou muitas cidades de peso, que às vezes vale muito mais do que cidade do interior, não é desprezando o interior, mas cidades grandes têm um orçamento maior, têm chance de colocar mais pessoas na máquina e fazer um trabalho maior e influenciar mais pessoas. E, obviamente, com mais população, mais trabalho, são mais votos para mais deputados estaduais, federais, governadores, senadores e o próprio presidente da República. Esse, inclusive, é um peso que foi debatido por alguns analistas, jornalistas, ao analisar o resultado do Centrão.
O grande vencedor foi o Kassab, mas quais foram as prefeituras que o Kassab levou? Óbvio que ele levou cidade importante, mas teve muita cidade também, porque é cidade pequenininha, que tá ali, sei lá, 10 mil, 20 mil habitantes. Tem o seu peso? Tem o seu peso, mas não se compara em termos de importância no país. Então todo mundo para e observa, pô, ele nasce realmente como uma força. E é um trabalho de quê? Bolsonaro, isso é inegável. Muita gente às vezes espera que Bolsonaro tenha aquele comportamento, sei lá, ficar fazendo live para lavar a alma dos outros. E às vezes as pessoas não param para observar que esse trabalhinho de vai na cidade, faz o comício, pega alguém, bota no palanque, levanta pela mão, é 2 vereadores eleitos, é um prefeito que foi formado. E esse trabalho vinha sendo feito desde 2023. A gente acompanhou, a gente falou, a gente já debateu aqui. Então esse resultado, ele não é só fruto dessa transformação da direita, mas também desse trabalho real de, sei lá, política eleitoral. E aí, só para fechar o Centrão, para quem tá aí, pô, mas o Centrão se tornou a nova força do Brasil. Amigo, são 2 séculos, vou até quantificar em 202 anos. Vamos botar desde a independência do Brasil. Quem domina o Brasil não é o Centrão sozinho, é a união do Centrão com o Poder Judiciário. Foi a união com o Poder Judiciário que deu o golpe da República de 89. A República Velha é a personificação do Centrão. Aí veio a Era Vargas, que o Centrão tentou derrubar com a Revolução em 32. O Vargas ficou, quando o Vargas sai, aí vem aquele período transitório, JK, é o Centrão de novo, volta o Vargas, aí depois o Centrão deu o golpe de 64, achou que ia ficar no poder, e aí ficou revoltado quando os milicos não devolveram o poder, que aí foi o golpe dentro do golpe. Você teve 21 anos do governo militar, que o Centrão ainda tinha muito espaço no legislativo. Depois você vê a redemocratização, que desde então o Centrão teve a fase da esquerda, e aí você teve a diferença que foi de 2019 a 2022, que é um presidente de direita, mas o Congresso continuou sendo dominado pelo Centrão. Então, se você quer realmente ver uma grande mudança no establishment brasileiro, a gente está falando de interromper um processo que vem de 202 anos. Ele não vai acontecer em um ciclo eleitoral, sabe? Às vezes falta um pouco de um conhecimento histórico da coisa para poder opinar e compreender a realidade que está diante de nós. Mas eu acho que o salto para a direita foi bem bacana. É isso aí. É engraçado quando eu ouço essa coisa de agora o Centrão tem o poder. Pô, agora é engraçado. E aí, Arthur, manda bala. Eu não vou me alongar muito não, que eu gostei, achei bem ampla a perspectiva do Kim, assim como o do Eduardo, mas primeiro eu achei engraçado, né, porque a nossa luta sempre foi contra, não estou dizendo que o Centrão é um super aliado, mas a nossa luta principal sempre foi contra a esquerda, contra o comunismo, contra tudo que o PT representou no Brasil, de perversidade, de más políticas, de destruição do Brasil, e de repente parece que existe um movimento político aí, que quer ser um movimento alternativo, que não quer eleger essa turma como o grande inimigo, quer eleger o Centrão, né? Como o grande inimigo da nação. Mas eu vejo Trelli, Eduardo e Kim, essa eleição municipal com um grande ganho para a direita, mas também para o Brasil, porque eu senti uma maturidade melhor na escolha política, apesar do debate ainda ter sido mais confuso, principalmente em São Paulo, né? Mas por que eu digo isso? Porque tradicionalmente, ao longo do tempo, as eleições da prefeitura, de prefeito, elas eram meio não relacionadas, digamos assim, com a questão nacional. Era meio que cesta básica, Vale Gás, né, esses pequenos benefícios. Então ela não tinha uma relação. Enquanto, na verdade, é o contrário. É uma das eleições mais importantes para a formação de base. Se você pegar o movimento da direita, por exemplo, na França, o que a Marine Le Pen tem feito e conseguiu alcançar para poder ampliar o seu poder nacional, foi exatamente fortalecendo o equivalente, porque ela não tem exatamente nossa divisão de governo, mas ela fortaleceu as bases municipais. Foi um trabalho de formiguinha, muito parecido com o que o Bolsonaro fez nas eleições municipais, né? Então a base, de fato, de uma tomada de poder tem a ver com esse trabalho das bases municipais. E foi uma tremenda vitória, porque você está falando exatamente como quem comentou, de eleição contra o governo que tem uma máquina, não só a máquina do executivo, mas também tem, para ser gentil aqui, os bons olhos do judiciário. Então ele tem uma dupla máquina, tem dois poderes basicamente, trabalhando com a fora a mídia, né?
Tá? Fora a mídia. Fora fake mídia, eu só chamo de fake mídia agora, só a fake mídia. Então essa turma, o que isso mostrou? Mostrou uma maturidade do povo que começou a entender a importância e como, na verdade, a eleição municipal está relacionada a essa formação de base a projetos de longo prazo da direita, perdão, como tática para que se possa fazer movimentos que são feitos aos poucos para que você conquiste de fato um poder importante. Eu digo isso para ser mais objetivo, é aquele clássico. Todo mundo já se falava, antes mesmo dos movimentos, desde 2010, uma coisa antiga na política, que as eleições municipais sempre foram chave para eleger os senadores. Quem dá apoio no Senado, né, nos estados, na hora que o negócio canta, não são os governadores, mas para a eleição para os senadores dos estados, as prefeituras são importantes. Então, é um passo importante para realmente, se a direita quiser ter uma relevância no Senado em breve, aumentar a sua participação. Então eu achei o balanço disso muito positivo nesse sentido, que houve uma maturidade em entender a importância do prefeito, não mais como aquele toma lá da cá de curto prazo, mas principalmente relacionando com os grandes temas nacionais. Isso foi muito bom. Eu acho que a direita fez um golaço. Um governo que tem o favorecimento da mídia, o favorecimento do judiciário, o poder executivo, a máquina na mão, fazer menos da metade, né? Menos da metade do que a direita fez no número de prefeituras, é uma vitória expressiva e que representa uma base relevante para a direita no Brasil para planos maiores de ganhar cada vez mais corpo e, de fato, tomar não só o poder, mas conseguir governar. Isso aí. Quando você fala dos vereadores, eu penso nisso também. Eu achei que essa votação teve muito mais discussão a respeito dessa... Normalmente você fala do prefeito, né? Eu não sei como é que foi no interior, aí o Eduardo pode até ajudar a gente a falar melhor sobre isso, mas eu vejo que teve uma discussão maior a respeito desses outros cargos. Vereador, quem que você vai votar? Não é só porque o cara deu uma cesta básica ou fez alguma coisa. Realmente teve uma discussão, tanto é que os candidatos comprometidos com a segurança pública e declaradamente cristãos foram muito bem votados. E ao mesmo tempo, o Boulos, ele teve 48% aqui em São Paulo dos votos nos presídios, como é de se esperar, né? Então, vocês acham que, você, Eduardo, acha que a questão ideológica ainda leva muito voto e você acha que a direita fez bem esse papel nesse pleito? Eu acho que sim, né? Eu acredito que o voto ideológico ele tenha mais peso numa eleição para o Congresso, né, que legisla em nível nacional, e aí faz mais sentido quando você fala de armamento, de outras pautas que são realmente atribuições dos parlamentares. Mas essa pauta ideológica ela vem pesando cada vez mais, mesmo quando a eleição é local, porque a pessoa ela vota, né, com aquele que ele se identifica, né? Se você vai na igreja, você vai votar em alguém que você acha que frequentaria a sua igreja, ou, né, que frequenta a sua igreja, ou, poxa, você gosta mais do futebol, etc. Você vai querer votar naquele cara que você se identifica mais um boa praça. Isso é uma questão de sentimento, né? Por isso que eu acho, inclusive, muita gente vota no Jair Bolsonaro por ver nele sinceridade, não necessariamente por propostas. Até porque proposta qualquer um pode fazer, né? A gente está vendo aí agora o Boulos falando que vai adotar proposta do Pablo Marçal, né? Compromisso de campanha do Boulos, acabou de falar. Acredita quem quiser, né? Boulos ali ele lembra muito o Haddad. Haddad, candidato a governador de São Paulo, falava que ia reduzir o preço do tributo para o pobre comer carne, né? Comer picanha. Agora que ele é ministro da Economia, está taxando até a blusinha da Shopee de menos de $50. Mas eu gostaria de puxar a análise para o sentido oposto, né? Deixando de lado essa questão ideológica, porque eu mesmo estou, de um tempo para cá, entrando nesse chamado voto de máquina. O que de maneira geral, o que existe no Congresso? Existem dois tipos de deputados, né? O deputado que é eleito com voto de opinião, que é o nosso caso, e aí aquele voto é todo espalhado pelos municípios de São Paulo, porque a pessoa vota em mim de acordo com os projetos de lei, com as votações, os posicionamentos, etc. E tem o outro chamado voto de máquina, que é aquele voto do cara que trabalha a emenda parlamentar, trabalha a relação com o prefeito. Então ele é o deputado federal do Litoral Norte, ele é o deputado federal do Vale do Ribeira, ele é o deputado federal do Vale do Paraíba e direciona todos os recursos para ali. E esse deputado muitas vezes ele não aparece, o público nem sabe quem é, mas ele é sucessivamente eleito através desse voto. Bem, eu estou fazendo essa parte também.
cada deputado federal tem em média 35 milhões por ano, metade disso tem que ir para a saúde. Então o que eu faço? Eu destino para a Santa Casa, eu destino para o hospital, depois eu vou lá. Foi um aparelho, a gente vai lá, tira a foto lá do aparelho, né, e trabalha aquilo dali regionalmente, né, bota um representante meu, tento circular na imprensa local, né, que não é abastecida com dinheiro do governo federal, então me dá um espaço melhor. E estou descendo ali em São José do Rio Preto, em Barretos, e o resultado veio agora. Né, Barretos foi eleito o Odair, São José do Rio Preto a gente está no segundo turno com o Coronel Fábio, em Araraquara tem o doutor Lapena, que eu já liguei para ele, doutor, quer uma emenda parlamentar? Vê qual é a sua prioridade. Até R$1 milhão, tranquilo, a gente vai conseguir. E assim por diante. Por quê? Porque o vereador, quando ele vai fazer campanha, né, ele não consegue chegar naquela pessoa, principalmente na esquerda, né, aquela pessoa que às vezes é enganada por um candidato do PT, do PSOL, do PDT, um sem escrúpulo, que chega ali e você vai falar para ela de todo respeito, né, mas de Olavo de Carvalho, de Mises. A esquerda ela não conseguiu chegar ao poder falando de Karl Marx e Engels para lá e para cá, né, de Gramsci. E a gente tem que ter essa noção. É um assunto que eu gosto, a gente gosta de debater, de falar, mas isso daí é a teoria, é utópico, é para você ter o seu norte. O cara do voto de vereador, ele quer saber o seguinte, ó, minha casa aqui está caindo aos pedaços, minha rua está com buraco, né, tá passando ônibus aqui que eu não quero que passe na minha rua, o posto de saúde está sem agulha. E aí, quando eu apoio um vereador, eu já falo para ele, ó, ano passado eu destinei essa emenda aqui para a saúde, você pode falar com o seu eleitor que foi você que trouxe, né, você representa os meus olhos aqui na cidade, e ainda vou te garantir mais uma emenda ano que vem. Se você for eleito, eu vou voltar aqui contigo para destinar uma emenda, e quando sair essa emenda impositiva, você vai ali e faz, né, a sua propaganda, porque o cara quer ver benefício. Né, ele quer ver o seguinte, cadê o hospital, cadê a reforma da escola? Quando a gente botou a escola cívico-militar em Taubaté, eu botei uma emenda lá para reformar a escola também, na região mais carente de Taubaté. Então esse daí é um pouquinho do que o Arthur falou, do trabalho formiguinha. É um trabalho que às vezes quando a gente posta na rede social, ele não faz tanto sentido, as pessoas não se interessam tanto, normal, né? Não é um tema nacional, mas vai reverberando na localidade. E dessa maneira, a gente vai colhendo os frutos e vai entrando na área, né, entre aspas, do centrão. Que o deputado de centro, ele é normalmente eleito com base nesse tipo de trabalho, que agora a gente está fazendo também. É isso aí. É um amadurecimento também do jeito de fazer política, né, da direita, porque não adianta Com ficar certeza. lacrando. É uma das nossas críticas aqui no Quinto Elemento mais gerais, assim, que a gente mais faz, que é quase uma unanimidade entre os elementers aqui, é justamente essa coisa, tá, a gente tem que parar de ficar lacrando na rede social, né, principalmente os deputados, os eleitos, e fazer o trabalho que tem que fazer para se eleger, para tomar poder, porque a gente precisa ganhar poder para poder fazer o que a gente quer fazer. A gente acha que o que a gente quer fazer é o bom, não é? Então, a gente precisa disso. E eu estou tentando agora dar mais um passo adiante, né? O meu nome foi circulado aí para a presidência do PL, não vai ocorrer, mas eu quero ver se eu consigo entrar dentro da fundação. Né? Pretendo aí, o mais próximo possível, na próxima semana talvez, ter uma conversa com o presidente Valdemar para ver se eu tenho sucesso nessa tentativa, para rodar o país inteiro, fazendo, né, formação de lideranças, né, fazendo eventos, intercâmbios, enfim, qualquer... É porque é complicado, porque isso daí é aquele soft power, né? Uhum. E normalmente o político, ele quer direcionar toda a energia dele na eleição. Porque ele acha que aquele dinheiro que ele investe na eleição é, né, o resultado que ele deseja, que é mais bancada, que depois dá mais um X de tempo de televisão, mais um X de fundo partidário, e na próxima eleição você chega com mais estrutura. Só que quando você consegue pintar o partido de conservador, você evita vários problemas, né? Você evita de aproveitador chegar em cima da hora, dizendo que está levantando as suas bandeiras, você consegue realmente dar, né, a roupagem correta e a mentalidade para o partido, para depois não precisar você eleger um cara, depois de você eleger ele, né, senador mesmo, ou deputado, você falar para ele, olha cara, isso aqui é a Agenda 2030 da ONU, esse negócio aqui de alteração climática é assim assado, né? O urso polar aumentou a quantidade de ursos polares, não estão morrendo afogados no Ártico. Eu vejo a crítica de vocês, e é real. Né? A crítica de vocês é a luta que eu tenho dentro lá do Congresso. Quando começa uma legislatura, eu consigo reunir 30, 40 deputados. Dá 2 meses depois, né, lá no ICL, no Instituto Conservador Liberal, poxa, é difícil reunir todo mundo. Que a rotina do cara começa a pesar, ele começa a fazer outras coisas. Mas a formação, enquanto ele ainda não é parlamentar, isso aí para mim é de suma importância. A gente tem que fazer. Tem que fazer, e a fundação do partido se presta a isso. A fundação do partido tem 20% do fundo partidário. Se esse dinheiro não for utilizado,
esse dinheiro volta para o fundo partidário e pode ser utilizado no tempo de campanha. 20% daquelas centenas de milhões de reais. Então, se eu conseguir ter uma carta branca, uma fatiazinha dentro desse bolo aí, eu acho que eu consigo fazer um trabalho sensacional, que os contatos eu já tenho. Manda bala, Kim. Olhando aqui, pegando o que o Eduardo tá falando, ele tá falando de trabalho e de entrega, olhando pelo o outro lado, que seria a falta de trabalho e dores de cabeça, olhando pelo lado dos prejuízos. Olhando pela eleição agora, o que eu observei bastante, vai pegar o exemplo de São Paulo, que eu acho que é o melhor exemplo. Tudo que o Eduardo tá comentando, eu acho que deixou de ser explicado ao longo do tempo. Eu acho que o cara que tem um voto ideológico talvez seja a pessoa que melhor vai entender todo esse trabalho e a importância desse trabalho. A importância de ocupar a fundação, a importância de tentar substituir o Centrão através dos próprios métodos do Centrão. E no Brasil tem uma certa criminalização de tudo que envolve dinheiro. O cara olha assim, não, o cara usou fundo partidário. Eu achei que isso tinha sido algo que a gente tinha superado. Não, a gente volta agora, em 2024, na prefeitura, vendo o pessoal debatendo, ele usou o fundão, sabe? É um negócio assim que são absurdos. Eu falo, cara, não sei, não dá nem vontade mais de explicar, sabe? A gente regride no tempo, estamos regredindo. E isso muito motivado pela presença e pelos discursos, para mim, totalmente vazios, do Pablo Marçal. Então, todo esse trabalho que vem sendo feito, né, o foco pelo país, vamos pegar assim vamos pegar caso prático. O dia que o Twitter foi banido, dia 30 de agosto, a decisão foi no meio pro fim da tarde. O Twitter foi banido, aí vem Rodrigo Constantino. É um absurdo o silêncio de Bolsonaro numa data como essa. Naquele dia 30, Bolsonaro estava em comício até a noite. Ele estava em comício de manhã, antes do almoço, pós-almoço, de tarde, de noite. E antes disso, nos últimos 3 dias antes, ele também estava em comício. E uma semana atrás também, todos os dias sem parar. E assim, 3 dias antes ele estava inclusive pegando viagem de avião para ir para o Paraná, que é onde ele estava. Passada a noite, no outro dia de manhã cedo, no primeiro comício do dia 31, Bolsonaro pega o telefone e comenta sobre o banimento do Twitter, fala com absurdo, etc. e tudo mais. Você vê, cara, a resposta tá ali, o cara disse, sabe? A gente tá perdendo tempo assim com as bobagens, tá? A gente tá regredindo e voltando pra parte da lacração. Aí você vê Bolsonaro lá fazendo o trabalho dele, trabalhando para eleger gente na máquina, mas era foco de crítica porque não criticou o Twitter. Foco de crítica porque em São Paulo ele apoiou o Melo Araújo. E aí não tinha ninguém para chegar assim e falar, olha só, política não se faz do dia para noite. Essa discussão em torno do PL, apoio ao Ricardo Nunes, vem desde 2022. Um político é conhecido por ter palavra e começa a explicar esse meio de campo. E o que eu observei dessa eleição é que talvez a gente pudesse não só ter um resultado positivo, mas talvez um resultado melhor e menos desgaste. A gente venceu em números, perdendo na confusão do debate ideológico, pela falta de explicação. Você vê assim, existe um trabalho sendo feito. Além do trabalho que o Bolsonaro está fazendo, você vê a explicação que o Eduardo está dando, que eu acho que mostra uma maturidade política, algo que eu espero de deputados. Eu falo, cara, esse é o caminho. É o caminho para você ter algum tipo de resultado. Mas quando você olha a presença do Pablo Marçal e o que ele gerou, foi uma regressão. Eu adorei o apelido que Bolsonaro deu, que foi dos intergalácticos. Cara, eles só atrapalharam. As pessoas ficam assim, não. E até eu queria depois ouvir do Eduardo, assim, o deputado chega. Não, sou aliado do Bolsonaro. Eu votarei nele se ele for presidente, ele sabe disso. Agora, aí veio o mas aí eu só vou apoiar quem eu quero. Então, cara, que tipo de aliado é esse? O Ricardo Salles é um que veio com essa. O discurso, assim, recorrente do Ricardo Salles do melhor perder em pé do que ganhar de 4, isso só atrapalha. Isso é coisa de gente imatura. Chega até beira a desonestidade, porque a coisa não funciona assim. Você pega agora a questão do voto nulo. Graças a Deus, o Salles não tá pregando voto nulo. Mas melhor perder em pé do que ganhar de 4 é o quê? Não vou apoiar o Centrão? Deixa o Boulos ganhar? É melhor pra quem o Boulos vencer? O Salles não tá defendendo isso, mas olha como essa lógica do perder em pé do que ganhar de 4, ela é vazia. Então você olha isso... Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Será que o Nicolas vai beber um copo de veneno agora? Pois é assim, isso são coisas necessárias. Pronto, para dar um exemplo do Nicolas. Eu acompanho a rede social. O Nicolas deu uma entrevista. Aí ele fala que ao redor do Nunes só tem vagabundo. Se ele ficasse por aí, eu achava que tava ruim. Só que essa fala dele, pegaram
a foto de Bolsonaro com Marçal e Tarcísio, colocaram embaixo, e aí posta o vídeo, só vagabundo tá com o Nunes, com Bolsonaro e Tarcísio, a foto abaixo, o Pablo Marçal posta no Twitter, desculpa, no Instagram, o Nicolas vai lá e ainda deixa um joinha. Qual é a mensagem que tá passando? É que Bolsonaro é um vagabundo. Então, assim, cara, eu fico me perguntando qual é o plano de vocês? Qual é o plano de vocês, deputados? Não tô falando você, Eduardo, tô falando assim, deputados em geral, como um todo. É necessário, assim, principalmente com a base ideológica, uma explicação do que está acontecendo no Brasil. Você tem que explicar pro pessoal, porque o que acontece é a gente regredir no tempo. Então, em vez de a gente sair da eleição ainda maior, com mais entendimento do que está acontecendo no Brasil, a gente volta a diversas casas para o discurso mais fácil, o discurso palatável, do que a gente vai dar um pé na porta, a gente vai fazer uma grande revolução no Brasil, sem números. A gente vai derrotar o judiciário por conta disso aí, discurso da internet. O parlamento não mudou, o Senado continua o mesmo Senado que o Rogério Marinho não conseguiu se eleger presidente, porque não tem números, sequer tem 41, mas vai passar agora o impeachment com 54, porque a gente foi pra rua e colocou gente em cima de um caminhão. Então, assim, gente, tá faltando, eu não sei se é realismo político que tá acontecendo. Eu até queria ouvir um pouco do Eduardo sobre esses assuntos, porque eu acho que a gente podia sair da eleição muito maior, e saiu com grande desgaste. Eu concordo plenamente. E existe uma grande dificuldade na direita, né? As pessoas elogiam a esquerda pela hierarquia. Na esquerda você não vê o pessoal dando porrada no Lula porque está apoiando Boulos ou qualquer coisa do tipo, ou quando eles apoiam alguém de um partido de centro, né? Agora, a esquerda ela faz a hierarquia dela conforme ela tem as pessoas na mão. Então, na esquerda é o seguinte, você quer subir de cargo? Beleza, mas você precisa ter um rabo preso. Inclusive, me permita que não dá nome aos bois, mas certa vez teve a esquerda dentro da Câmara, teve a oportunidade de colocar um primeiro vice na mesa diretora da Câmara. O requisito era a pessoa estar enrolada, né, rabo preso, dentro do STF. Porque se ele, caso de vice, virasse presidente e botasse as asinhas de fora, a esquerda tinha como caçapar o cara. Então na esquerda não tem como você pisar fora da linha. Já na direita não. Ao que parece, o nosso discurso da liberdade, o cara ele entra em campo, né, com um mandato eletivo, achando que pode fazer o que ele bem entender. Eu, por onde eu percorri, eu falava o seguinte, eu deixava bem claro, talvez não vou conseguir evitar esse problema no futuro, mas eu já deixava, né, a minha moral assegurada. Eu falava o seguinte, você é candidato pelo PL, você vai bater uma foto comigo aqui agora. Sei lá, tinham 100 candidatos a vereador. Você agora faz parte do time Bolsonaro. Você botou a camisa Bolsonaro. Você, até ontem, estava na torcida. Pergunto a você, se o jogador que está em campo repete o grito da torcida, o elogio da torcida para a mãe do juiz de futebol, o que acontece com o jogador? Toma um cartão vermelho. Então as pessoas têm que saber se comportar dentro de campo. Dentro de campo você não fala o que você quer, né? Um partido não é democracia. Um partido é hierarquia, né? E as ideologias bem sedimentadas com um norte a ser perseguido. A política vai dar o caminho. E outra coisa, tem que ser couro duro, não só na hora de você enfrentar alguém da esquerda e bater no cara, e ir para pancadaria e ser cancelado, mas também de aguentar pressão, né? Olha a pressão que meu pai aguentou. Isso daí do Nicolas gerou uma pressão. O que ele fez de maneira madura, né? Ele puxou o Nicolas e conversou com ele mais de 1 hora lá no Rio de Janeiro, né? Tem outras coisas aí que a gente poderia falar, mas eu não vou falar para não ficar dando, né, bom dia a cavalo. Mas é dessa maneira, as pessoas têm que entender. Eu acho que, Kim, a tua crítica, ela é a que mais contribui. Por quê? Se a verdade está do nosso lado, a gente tem que expressar melhor. A gente tem que falar melhor. E isso, de fato, faltou. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, né? É trabalho formiguinha, é muita coisa que não vai sair na rede social e etc. Mas pode ter certeza, vai dar fruto em 2026, né? Mas falta, a gente ainda não acertou, desde o tempo da presidência do meu pai, a gente ainda não acertou a comunicação. Agora, eu te garanto, né, eu estou vendo todo mundo, ou boa parte das pessoas, se comportando durante essa eleição, principalmente na questão de São Paulo. Eu estou marcando uma linha para saber, olha, beleza, esse cara aqui está comigo, mas se eu for para a guerra ali, ele não vai estar. Então, o que eu tenho de melhor, né, que é a minha influência, o que eu tenho de melhor, né, que é abrir portas, etc., que eu tenho credibilidade, inclusive fora do país, quando for hora de abrir uma porta, eu vou abrir para Júlia Zanata. Eu não vou abrir para o hypado da internet. Entendeu? Porque esse cara vai me dar dor de cabeça lá amanhã.
Então eu estou conseguindo traçar essa linha não na base da vingança, pelo amor de Deus, não é isso, mas na base de construir um movimento sólido que não dê margem para as outras pessoas falarem que nós somos um bando de aloprado, porque às vezes parece. Finalizando aqui, essa campanha contra o PSD, pelo amor de Deus, descobriram ontem que o Kassab tem não sei quantos senadores, o PP também tem, o MDB também tem. Um voto de senador conta na pauta lá do impeachment do Moraes. Agora, fazendo isso, o que acontece? Ferraram, por exemplo, com candidatura de pessoa nossa, de fazendeiro, dono de clube de tiro, lá em Catanduva, que estava disputando com o PT. O cara estava no PSD. Por quê? Porque não conseguiu dentro do PL. Não vou entrar no mérito do que ele não conseguiu dentro do PL. A gente não conseguiu vaga para ele dentro do PL. Foi para o PSD. Assim como o Nicolas depois teve que queimar a cara quando ele foi lá apoiar lá em Curitiba o cara do PSD, que o vice é o Paulo Eduardo Martins. Poxa, aí você vai falar, não, mas eu falei que cada caso é um caso. Porra, cara, por que você não fala que cada caso é um caso e não começa uma campanha de boicote geral, que dá dor de cabeça? Outro dia também, chegou lá, vamos parar o Congresso. Pô, legal, bacana. Para parar o Congresso, o que você tem que fazer? Tem que fazer um kit de obstrução, acertar com o seu líder, trazer, de repente, outros líderes junto contigo, e aí você vai tentar parar o Congresso de maneira organizada, porque se a sessão entrar de madrugada, você tem que saber quem é que vai estar lá de meia-noite a uma, de uma às duas. O PT faz bem isso daí. Eles fazem bem isso, porque tem hierarquia, tem organização, o pessoal cumpre, né, missão. Aí eu vou lá, apareço no Congresso, defendendo uma pauta na CREDEM, um requerimento lá para ferrar com Maduro, qualquer coisa do tipo. Aí as pessoas vêm e começam a comentar, Eduardo, você não parou, você não está obstruindo. Eu falo, poxa, cara, além de eu explicar a minha guerra que eu já tenho, eu tenho que parar para explicar por que a outra pessoa ontem falou na televisão que vai parar o Congresso e eu tenho que ficar me explicando. Pô, desculpa aqui o desabafo, mas é porque o momento é para isso, eu creio. Né? Passamos já do primeiro turno da eleição e, de fato, a gente tem que puxar algumas orelhas. Não dá para ficar, ó, tá tudo bem, beleza, vamos continuar. Não, a gente tem que dar uma lavada de roupa suja dentro de casa, sim. Eu espero que isso aí ocorra, né, na continuidade aí das próximas semanas. Essa coisa de autocrítica, a esquerda sabe fazer muito bem também, né? A gente tem que aprender. E eu acho até, a gente comentava aqui nos bastidores, no começo principalmente, realmente essa coisa da comunicação foi complicada. E eu falava com quem, pô, mas eu entendo até o cara que tá de saco cheio, assim, né? Antes do Marçal se mostrar quem ele é, porque logo no começo ele acabou se mostrando, né? Mas você compreende, assim, o cara, porra, o cara tá de saco cheio, como assim? Né? Tinham várias questões a respeito do Nunes, é o que o Kim também sempre fala, a gente tá sempre falando aqui. E agora, eu acho que o próximo passo é justamente assim, mostrar para as pessoas, ó, política não é uma coisa que você faz na porra louquice, porque senão tudo bem, você pode fazer e querer virar o Coringa, né, coringar, e ficar fazendo isso e não ganhar poder e não conseguir mudar nada, porque você vai ficar gritando e não vai mudar nada, né, que o que a gente quer é mudar o Brasil. Arthur, seu complemento aí, por favor. Eu tô aqui, eu tinha que estar aqui só para ouvir, tô falando demais até, me empolguei. Não, vou complementar rápido, mas eu acho o seguinte, o Eduardo está coberto de razão. O que acontece hoje na direita, eu vou voltar um pouquinho aqui até no que aconteceu no governo Bolsonaro, é que houve o que eu chamei, já falei várias vezes aqui no programa, de pirâmide invertida. A base política, os deputados que são fiéis a Bolsonaro, eles deveriam todos trabalhar para sustentar o presidente. E eles exigem do presidente algo que não é correto, que ele que tem que sustentar todo mundo. Entendeu? E parecem filhos mimados. Quando não vai do jeito dele, então o cara fala assim, então eu também não. Eu não quero mais. Então assim eu não quero. E, na verdade, às vezes o cara quer ser político, mas não quer fazer o trabalho que o político tem que fazer. Ele só quer um lado bom da política. Ele não tem que trabalhar, que é esse pequeno trabalho que tem que ser feito, de formiguinha, ir lá brigar no Congresso, cara, compor, fazer um projeto de lei. Então eles vivem de ideologia, e esquecem que a ideologia ela explica o que está sendo feito versus o que deveria estar sendo feito. E o impacto disso na vida das pessoas e porque as coisas não são como deveriam ser. Mas, na hora que você ganha, e o cara fala, pô, entendi, ele te dá uma chave do carro. Ele fala, agora vai lá, mano, pilota aí. Você é o piloto. E aí o cara esquece que ele tem que fazer medidas concretas que impactam a vida das pessoas. E não só ficar de discurso. O nosso problema hoje
Eu acho, e eu falei várias vezes até para o nosso editor-chefe, não houve uma divisão da direita. Se revelou quem é quem na direita. Só isso. Porque o que a gente vê é que esquece que a política é grupo. Cara, a política é grupo, é como o Eduardo falou, é hierarquia. Cara, é uma pirâmide que sustenta um projeto e o projeto é sempre maior que as pessoas. E sustenta, cara, o presidente, que é o Bolsonaro. Agora, o que nós estamos vendo é um projeto que as pessoas estão colocando uma perspectiva de um projeto pessoal na frente do projeto político e o que revela uma ambição política desmedida, desproporcional e que acaba sendo negativa para o próprio projeto político que a direita tem e acaba tendo uma pauta que é contra o Brasil. Então você vê isso claramente. Pessoas com candidaturas precoces, você vê o desejo precoce. Não precisa olhar muito. Você vê que o discurso que está sendo feito é um discurso de tentar criar e capturar um capital político para si e não para um grupo. Esse erro a gente tem que combater. Porque isso o PT aprendeu a fazer bem. O PT não tem isso. Ele tenta capturar o projeto político para o grupo. Por pior que seja o projeto dele, mas ele tenta, né? Então a gente tem que começar a entender isso e principalmente ficar blindado. Veja, no que aconteceu, por exemplo, quem falou do fundo partidário, né, que voltou essa discussão. Cara, tem muita gente que está fazendo, e eu acho que o Marçal foi um deles, a gente brinca de infiltrado, etc., mas eu chamo de coquetel molotov. O cara fica jogando coquetel molotov de ideia liberal para cima da direita para ver se pega fogo dentro da direita. Então você fala assim, cara, esse assunto está superado. Isso aqui, não, claro que eu vou usar o fundo partidário porque eu preciso fazer base, porque eu preciso fazer base porque eu preciso impactar a vida das pessoas, pô. Então, assim, claro que eu vou usar a emenda parlamentar, claro que eu vou governar. Parece que eles querem ganhar o poder para não governar, e a gente quer ganhar o poder para governar. Então a gente quer sim sentar na máquina. E isso é legítimo e é parte do processo político, entende? Mas essa turma está fazendo um coquetel molotov e vivendo de uma para fechar, a minha visão que eles não querem governar, mas querem um projeto político pessoal. E isso é muito ruim, porque nós estamos hoje enfrentando dois movimentos. O movimento da esquerda no Brasil, cara, que é bem estruturado, está sendo destruído, mas está lá ainda, é presente, é forte, etc. Mas tem um movimento global. O movimento global também não quer essa direita. Não quer a direita que tá forte no Brasil. Não quer a direita que está surgindo na Europa. Então, a gente tem duas brigas. E aí o cara vem um cara de dentro, por seu projeto pessoal, e resolveu ser o grande líder. E aí eu digo que o Bolsonaro brilhou, né? Que é o estrategista intergaláctico. Realmente ele brilhou nessa. Agora o cara quer ser o estrategista intergaláctico, né, e falar assim, não, eu não vou fazer, porque virou menino mimado. Nós, na direita, não precisamos de menino mimado. Nós precisamos de homens, cara, que estejam prontos para assumir a missão e o papel que tem que ser feito para fazer o Brasil livre de verdade. É isso que a gente precisa. Se o cara tem um projeto mimado, ele tem que ir lá, voltar, se reeducar, se preparar e voltar para contribuir para o grupo. Senão, cara, não é política. É isso aí. Se reeducar, já vão falar que você é chinês de novo, hein? Cuidado. Eu só não sou chinês, mas que dá vontade de dar umas porradas, dá. Não é chinês, não, é russo. É isso aí. Cada dia é uma coisa. Um dia é russo, outro dia é chinês. Tá, mas então, pegando esse gancho aí, que a esquerda é organizada, a gente tá falando de eleição, de política, de coisa, né, que, inclusive uma coisa que o Olavo falava, não adianta você chegar na presidência, e a gente viu isso mesmo, a dificuldade que é você chegar na presidência se você não tem as universidades, se você não tem a imprensa, se você não tem, né, todo o resto da sociedade também amarrado com você, a cultura toda. A esquerda não morreu, porque a esquerda ainda está tá apanhando bastante, né? Mas ela ainda está nesses lugares. Como é que é isso? Você acha que a gente está num caminho também de ganhar esses espaços, Eduardo? A esquerda morreu, não morreu? Ela ainda tem chance de voltar com tudo? É só uma questão política? Como é que é? De se reorganizar? Não, a gente nunca pode subestimar a esquerda, né? O próprio Olavo falava que ele não considerava nem uma ideologia marxista ou pós-marxista. Para ele é um movimento, né? Eu já vi a Gleisi Hoffmann falar em vídeos lá, né? Na paz do Senhor Cristo, né? Aos irmãos evangélicos. Às vezes eles até citando, né, autores liberais para falar de economia. Então eles são um movimento. O complicado desse trabalho é que é o trabalho de longo prazo, né? Se você for parar para ver ali, depois do Gramsci, do Saul Alinsky, né, quando essa
esse vírus veio para cá, principalmente na parte mais identitária e na parte de militância dentro de universidade, com Paulo Freire nos anos 60, poxa, aí você vê nos anos 70 os militares, né, que falaram, deixa esses louquinhos aí falando da universidade que não vai dar em nada não. E os caras só formaram a cabeça dos futuros juízes, jornalistas, etc., assim por diante. Então, olha só, nos anos 70, a gente está falando de mais de 50 anos atrás. Esse é o trabalho que vai demorar, né, mas é o trabalho que tem que ser contínuo. Né, a gente tem que ter a energia para ficar colocando sempre adiante essa formação. É por isso que eu estou falando. No meu campo de batalha principal, que é o político, mas eu também sempre olho para o cultural, eu quero formar liderança. Eu quero formar mentes boas, não só para se elegerem e entrarem na política, mas para, de repente, não entrar na política, mas vai para tomar outro rumo na sociedade, né? Para resgatar realmente o Brasil, os valores que a gente quer, não para ser um emboscado pela esquerda na universidade, que faz uma lavagem cerebral no cara, e quando o cara vira um juiz, ele vira aquela expressão gramsciana, né? Um agente transformador da sociedade em qualquer posição que ele ocupe dentro da sociedade. Agora, isso daí é longo prazo, né? Eu tenho muita vontade de ajudar projetos com relação à comunicação, né? Uma comunicação verdadeiramente, né, conservadora, sem o viés de esquerda, porque aí você consegue dar aquele tiro de canhão, padrão Olavo de Carvalho. Ele ficava muito feliz, dizendo que ele é uma pessoa de muito sucesso, que ele conseguiu formar uma elite, uma academia, mesmo, né, com as universidades sendo antro de esquerda, só fazendo ali o True Outspeak, depois o COF, fazendo os cursos dele. E se você for ver, dentro do governo Bolsonaro, o primeiro-ministro da Educação, Vélez, foi aluno do Olavo, né? O Ernesto Araújo, aluno do Olavo, Felipe Martins, aluno do Olavo. Então você teve uma contribuição muito grande, né, do professor Olavo dentro do governo Bolsonaro, mas isso ainda foi, de certa maneira, tímido. Eu acho que a gente precisaria de pelo menos umas 300 pessoas confiáveis, com a formação correta, para quando chegar ao governo, você, já dá o start. E o que aconteceu durante o governo Bolsonaro? É que a gente debatia questões internamente, né, que não deveria debater. É o que a gente estava falando aqui. Poxa, seja a página virada. Mas às vezes chegava ali um economista com uma visão puritana, totalmente fora da política, que não entendia como é que funcionam as coisas e acabava embolando o meio de campo. A gente perdia tempo nisso. Então, eu acho que o governo Bolsonaro foi bom para a gente ver muitos do que a gente precisa fazer, né? Eu não digo às vezes nem erro, não, mas é escancarar os problemas e pensar nas soluções. Eu acho que essa formação desses quadros seria um primeiro passo, né, para a gente ir adiante. Por isso que eu falo, né, eu quero entrar dentro da fundação do PL. Vamos ver o que a gente consegue sair daí, né? Boa. Kim, algum comentário? Olhando essa situação toda, comunicação, até pegando aqui o gancho que a Dardo falou, eu acho que, além da ocupação de espaço, eu acho que a gente tem que, como se fosse também a pirâmide, eu acho que falta muito, dentro da direita, às vezes, a discussão de um projeto de nação, de entender o país. Porque se você tem um projeto de uma nação, um país que você quer criar, fica às vezes até mais fácil, sabe, se locomover para um lado, se locomover para o outro, saber meio por onde combater e o que fazer quando você tiver alguma posição de poder. Você fala, cara, o país que a gente quer criar é esse daqui. Eu vejo que, olhando hoje para trás, com mais conhecimento, até conhecimento histórico, eu vejo que por muitas vezes a gente ficou preso nessa batalha contra a esquerda, sem entender que o liberalismo é o grande câncer do Brasil. É o liberalismo, nunca foi a esquerda. É o liberalismo. É o liberalismo que deu o golpe na República. Olha só, a gente reclama tanto hoje do judiciário. Foi o judiciário, sai de dentro do judiciário, da casa, da Largo do São Francisco, a bucha que dá o golpe da República de 1889. Sai de lá de dentro. Sempre foi uma juristocracia. E isso nunca mudou. Eduardo até puxa a questão do governo militar. Eu acho que às vezes a gente olha para essas situações meio que lavando nossas mãos. Os militares não fizeram a batalha ideológica. Tá, e meu avô? O que meu avô fez? Nada. O que os irmãos de meu avô fez? Nada também. A pessoa que viveu a época não fez nada. Então, hoje em dia, a gente cobra que as pessoas coloquem a mão na massa, ocupem espaços, mas ninguém fez isso lá atrás. Eu acho que a gente realmente tem que discutir e talvez até olhar o que está acontecendo lá fora. Talvez o melhor exemplo seja o Orbán, porque o Orbán, eu acho ele um cara realmente culto. Tem um discurso dele de 2014, que é um marco, que até hoje ele apanha por causa disso, da turma do Soros, principalmente, e por causa desse discurso ele ganhou a pecha de iliberal.
E eu acho que ele tá certo, que ele coloca, assim, as prioridades da nação em primeiro lugar, e ele vai desmontando algumas falácias do discurso fácil liberal, e que eu acho que às vezes isso até ela trava a direita no Brasil. Eu fico vendo que a gente tem alguns dogmas que eu falo, cara, isso aqui tem que ser superado. Pegar, por exemplo, um exemplo prático. Um assunto que ficou muito conhecido no governo Bolsonaro foi a questão do nióbio. E uma coisa que acho que é claro também para parte da militância da esquerda é que os bancos, em especial, sei lá, a própria turma do Itaú, patrocina diversas agendas progressistas. E quando você vai olhar para a história do nióbio do Brasil, você tem que voltar para, sei lá, década de 50. Era governo Vargas, faz o código de mineração no Brasil, fala, irmão, olha só, vai nacionalizar. Você pode até ter um sócio internacional, mas não pode existir um cenário onde as nossas riquezas sejam dos gringos. Não pode, amigo, não pode ser assim. Aí foi um pega pra capar na época. Aí o Dulles veio pro Brasil, o filho de John Dulles, que era secretário de Estado do Eisenhower, que é o cara, o que sai da cabeça do Dulles todo, inclusive a campanha anticomunista. Aí o Dulles chega no Brasil, um historiador, para comandar a Hana Mine, uma das maiores empresas de mineração do mundo. Aí é nesse processo dessas disputas, que vão passando inclusive os anos, a matéria ficou parada no STF da época, como é agora que a gente está vendo no Brasil. Aí chega o governo Jango, o Ivan Haslocker, que era do IBAD, pega o Dulles, leva para falar, com o Jânio, porque o Jânio se elege com um discurso de nacionalização também, que ia para cima dos trusts do ferro. Falou, é ruim, inclusive essa é uma das forças que leva na queda do Jânio. Vem o Jango também. Enfim, não conseguiram acabar com a nacionalização por completo, até porque depois veio os militares. Mas o que é que a turma fez no meio do processo? Eles criaram uma espécie de laranjas, né? Assim, uma espécie de fachada. A Hana virou a Companhia Nova Limense, sob a mesma administração, que foi com Azevedo Antunes, que na época era o cara que estava no conselho do Chase Manhattan, ou um brasileiro no conselho do Chase Manhattan, do Banco dos Rockefeller. Quando o Nelson Rockefeller vinha para o Brasil, ficava lá com Azevedo Antunes, que era a chapa do Moreira Salles, e é ele que fundou o IPS, que junto lá com a turma inclusive dos Mesquitas, é que convoca a Marcha pela Família para dar o golpe de 64. Aí, do outro lado, que é a questão do nióbio, você tinha o Acheng, que basicamente todo o nióbio do Brasil estava com o Acheng. Aí, a Acheng vira primeiro a DEMA, e depois a DEMA vira a CBMM. Então, nesse processo de fugir da nacionalização, né, no final do dia, o nióbio cai na mão da família Moreira Salles. Os dossiês da época denunciando que eles não tinham a tecnologia necessária para você trabalhar com o cloreto de não sei o que lá de nióbio, que você conseguia extrair. Então você vê, cara, os caras que fizeram isso foram quem? Foram liberais. E quem é que deu, na época, inclusive os pareceres, para a Hana conseguir dar o bypass com a Companhia Nova Limense? Foi o Roberto Campos, o avô, o desgraçado. Aí você fala assim, cara, como é que pode isso? É a porta giratória que a gente reclama nos dias de hoje. O cara tá de um lado, tá do outro, tá de um lado, tá do outro. Aí você pega o Júlio de Mesquita, filho do Estadão, quando passa 14 dias do golpe, ele vai lá e escreve no jornal que desde 1962 ele estava fomentando o golpe e já tinha o nome do Roberto Campos. O Roberto Campos bateu muito os militares, quando os militares tentaram barrar o projeto dos Grandes Lagos, que queriam internacionalizar a Amazônia, chamando de nacional palhacismo. Aí você vê, cara, a gente olha para a Europa, lá a direita que surge lá, seja pela Le Pen, seja pelo Orbán, seja em Portugal, até que um partido novo em Portugal, Arthur, você fez piada, depois eu fui ver, partido muito interessante, viu? Aquele negócio de modernizar. Cara, pois é, eu fiquei surpreso mesmo. Lá você vê o Trump, cara, os caras são patriotas, né? No Brasil a gente fala de patriotas, lá eles se definem como nacionalistas. Aqui a gente tem uma visão romântica e tudo. Você pega o próprio Paulo Freire. O Paulo Freire, quando ele sai do Brasil, vai trabalhar no CMI, Conselho Mundial das Igrejas. Quem criou foi o Dulles, o pai do Dulles. Você fala, vai, como é que pode isso? Sabe, são iguais, é a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda. Quem criou o Fernando Henrique Cardoso foi a Fundação Ford, 69, 180 mil dólares para fundar o SEBRAP, com o Celso Laffer. A família Clabin Laffer, sócio da família Monteiro Aranha. O patriarca Olavo Egídio Souza Aranha foi o presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, que é o partido da bucha. E ele teve filhos, a Francisca casou com o Paulo Setúbal, que criaram o Itaú. Então, se são as mesmas pessoas que estão aí, quem é que traz o Klaus Schwab pro Brasil? É o Paulo Setúbal Neto, em 84, eu acho. Mais uma vez, as mesmas pessoas, o mesmo liberalismo. Aí a gente tem agora quem? Roberto Campos Neto. Com a mesma palhaçada, agenda woke, controle de crédito de carbono. Então, assim,
isso tudo eu acho que cresce, aí eu volto lá atrás, porque falta um projeto. Cara, a gente vai pra onde? Ser antipetista não pode mais ser a nossa pauta. Foi inclusive alvo de discussão no debate na Globo News. A Miriam Leitão chamou o Felipe Nunes da Quest, o Celso Mello, acho. E eles falaram, cara, será que o antipetismo vai unir essa direita? E eu espero que não. Eu quero mais, eu quero sair dessa agenda do eu sou antipetista, anti-woke, beleza, isso todo mundo espero que seja. E agora, qual o próximo passo? Qual é o país que a gente quer construir? Porque você pega o Trump agora, eleição, tá lá, Agenda 2025, o Project 2025, ele fala que não é dele, realmente não é, da Heritage Foundation, que é um documento de 800 páginas, dividido por temas, cada tema com especialistas, tratando de ações realmente profundas. Você fala, cara, isso aqui tem profundidade, os caras estudaram, o cara tem uma agenda, não só de propostas, mas da própria reformulação do Estado, coisas que lá atrás talvez nós não entendêssemos, mas hoje pro Brasil acho que é mais fácil que os Estados Unidos. Lá eles estão discutindo até a remodelação do FBI, porque estaria aparelhado. Quando você olha pro Brasil, não vamos entrar nesse assunto. Eu falo, eu entendo vocês, americanos, eu entendo a cabeça de vocês. Fala, cara, cadê isso no Brasil? Sabe, cadê? Nós precisamos, assim, urgentemente começar a voltar a debater um projeto que eu acho que desde Enéas, depois dela teve o salto do Temer e teve o do Vilas Boas. Mas que os 3 projetos de país, e tem um da esquerda petista. Se a gente precisa discutir isso. Militantes, deputados, todo mundo é necessário. Se a direita ela quer se firmar como um movimento e ter suas ideias, ela realmente tem que ter as suas ideias, tem que ter o seu arcabouço, tem que dar um tchau de vez pro liberalismo que só destrói o Brasil. 200 anos de liberalismo. Até porque a Faria Lima votou em peso no Lula. Então... Pois é. Isso daí, Kim, só vai falar uma questão que é positiva. Eu estou trabalhando nisso, eu estou fazendo reuniões periódicas com deputados estaduais e pedindo a eles contribuições para a gente começar, né, naquilo que eles ficam à vontade. Então, por exemplo, Ana Campanholo fala da parte de educação, vários outros falam da parte de segurança pública, para a gente fazer um projeto Brasil que não é novidade nenhuma. O PCdoB tem com o Aldo Rebelo, a esquerda tem lá na Fundação Perseu, lá deles, etc. E a gente, de fato, tem que fazer isso. Para chegar no cara e falar o seguinte, você é candidato do PL, taca no peito dele, fala, irmão, ó, essa aqui é a tua pauta. Tá aqui dentro. Não é, sai. Entendeu? Para realmente ter essa delimitação. Foi perfeito, você foi cirúrgico. Beleza, a gente já sabe que a gente não é. Agora vamos ver o que a gente é. A gente já passou daquela parte do Bolsonaro, porradaria, e vamos tentar eleger o maior número de pessoas, depois a gente vê no que dá. A gente já viu no que dá. Né? Agora chegou a parte da proposição. E, paralelamente, também falei com o senador Rogério Marinho, que, por acaso, estava fazendo a mesma coisa. Só que ele é secretário-geral dentro do PL. Ele consegue fazer consultorias, etc. Eu quero estar junto com ele para ver certinho que rumo que isso daí está tomando, para dar as minhas contribuições, para estar lado a lado a ele, para formar isso daí. Eu sei que não vai ser um material que todo mundo vai ler, mas que vai dar as diretrizes, e quando tiver algum tipo de consulta, você quer falar o quê? De energia nuclear? Tá aqui, ó. A gente tem que revogar, fazer uma PEC para acabar com essa questão da irresponsabilidade infinita, né? Que afasta qualquer tipo de investimento nuclear e deixa tudo na mão do Estado. O Lula agradece, a Dilma cria uma agência e eles ficam lá décadas debatendo o negócio, ganhando dinheiro, sem ter resultado nenhum. Né? Enquanto que nessa parte, sim, a gente tem que ver com outros países para ver se a gente consegue alavancar. Né? Por exemplo, as mini usinas nucleares que vários países da Europa estão usando como saída para a crise energética deles, ou enfim, para justificar o discurso deles de transição energética para uma energia mais limpa, para ficar só nesse exemplo. Só que aí eu vou dar um passo atrás. Né? Eu também estou de olho, quando eu for aos Estados Unidos, eu quero pegar com o pessoal da Heritage Foundation, a gente tem contato lá dentro para pegar esse projeto 2025, né? Por mais que o Trump possa declarar publicamente que ele não tem a vinculação com isso, etc., a gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando naquilo dali e que vão ter algum tipo de entrada ou às vezes até cargo dentro do governo Trump. A gente sabe disso. Né? Só que o Trump ele é o quê? Ele é um candidato político querendo ganhar uma eleição. Né? Tem que ver, ele alinha o discurso dele para ver, né, o que é mais benéfico nesse momento decisivo. Não é o momento de você debater, discutir grandes ideias. Então o Trump está certo. Está fazendo o dele é ganhar a eleição. Então, eu quero retornar dos Estados Unidos com esse projeto 2025 e tratar disso daí dentro do partido. Então, a gente está pensando nisso também. Agora, a esquerda vai saber que a gente está pensando, isso é legal também. Nessa parte não tem problema, não. Eu acho que é até bom a gente expressar,
para demonstrar que a gente está de olho nessa organização, nessa intelectualidade. Eduardo, ó, eu vou falar uma coisa e eu tenho certeza que você vai concordar. O período que a gente mais cresceu enquanto movimento foi quando nós polarizamos com a esquerda. Mesmo sendo apenas em ser anti-woke, anti-esquerda, anticomunista. Foi o período que a gente mais cresceu. A direita, ela para de ter um crescimento, né, que era um crescimento vertiginoso, quando ela muda o foco de polarização e ela traz esse foco pro judiciário. O judiciário não traz votos. A gente não tá tirando voto, a gente não tá mais despertando as pessoas. É mais ou menos quem tá acordado, a gente tá falando pra a nossa própria bolha. E essa crítica, eu não tirei da minha cabeça. Essa crítica eu tirei escutando a esquerda, onde eles estão reclamando que a esquerda deixou de fazer o combate político ideológico para jogar tudo na mão do judiciário e resolver prendendo os bolsonaristas. Eles estão fazendo essa crítica. Se vocês querem vencer na política, vencer nas eleições, tem que voltar a polarizar com a direita. Vocês não estão fazendo mais isso. E aí eles reclamam de mim uma coisa que você está fazendo, inclusive deixar na mão do judiciário, as suas ligações com grupos internacionais que no passado a esquerda fingia combater, mas ele deixa claro, o único caminho da esquerda crescer no coração da população é no debate de ideias e provar que a esquerda é melhor do que a direita. E aí ele vai trazer mais pessoas, mais eleitores, que foi o que a gente fez. Então a gente tem que voltar para a base, como diz o Mano Brown, cara, a gente tem que começar a voltar realmente a polarizar. Temos que polarizar mais uma vez com os petistas, começar a mostrar como as ideias deles são furadas, etc. Não é abandonar a luta pela liberdade de expressão, a luta com os direitos, não é abandonar. Mas muitas vezes você vê que é o assunto que hypa, é o que você estava falando. Enquanto você está aí trabalhando, você está rodando o Brasil, você está tentando conseguir um espaço na fundação, você está aí nos Estados Unidos, você está dialogando com pessoas, tentando criar pontes para criar projetos mais sólidos. Tem gente que, sei lá, alguém deu um peido, vai lá, abre um vídeo pra gravar na internet, fala grosso, fala bonito, e a soma é zero. Soma é zero. Por quê? Porque tá só interessado ali no hype do momento, como foi o próprio exemplo agora do Pablo Marçal. Eu botaria o ponto que eu acho que é visível, por exemplo, quando você pega uma comparação com os países, o Eduardo falou da Europa, mas eu vou dar até um caso de que não é nem tão direita assim. Você pega a Eslováquia, que o Robert Fico ganhou. O assunto que ele ganhou foi qual? Soberania. Então o assunto soberania não é que ele esteja na moda. O projeto de país não é que ele esteja na moda. É porque é uma necessidade real das pessoas. Eu disse uma vez, eu escrevi no Twitter, que eu botei assim, a direita hoje é que consegue, de fato, debater a realidade das pessoas, das tradições, da família, o que impacta a vida do cara. Então a gente tem isso no micro e falta estender isso para o macro. Hoje no mundo existe exatamente essa vontade de dizer assim, olha, cara, eu quero saber da minha realidade, eu quero começar a fazer política para a realidade, entender o que está acontecendo, ok, mas é a realidade, né? Como é que muda a minha vida? Como é que muda o meu país? Então, a gente precisa ter esse projeto sim, e eu concordo com o Kim, que até mesmo dentro desse trabalho nosso do PL, Eduardo, a gente tem que começar a tentar, aos poucos, explicar para alguns políticos, o mal que é o liberalismo, porque de vez em quando o cara vem e fala assim, não, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes, eu estou com vocês, e ele não entende que é exatamente essa política desse liberalismo, que no final das contas, e eu falei isso no nosso programa de economia, que é representada aí lá pelo Fukuyama, no fim da história, quer dizer, ou a própria Thatcher, quando ela fala que there is no alternative, não tem mais alternativa, esse aqui acabou. São esses caras que, no final das contas, têm, na essência do seu projeto econômico, uma instrumentalização das nações, tá? Para criar essa Constituição Global Econômica e etc. Então, a gente tem que começar a apontar para esses caras e dizer o seguinte, olha só, a esquerda, no final, ela vai caminhar de mão dada com esses liberais. Ela vai caminhar, porque os dois estão trabalhando para essa administração da economia mundial. Entendeu? Então os dois estão montando isso de alguma maneira. E isso faz com que se instrumentalize as nações. A direita no mundo tem crescido muito. Só que ao mesmo tempo, a gente acaba sendo vítima dessa falta, né, de ter o projeto político bem claro, ser apenas o anti, eu sou o anti-PT, né, eu sou o anti alguma coisa, então eu estou aqui para isso, ok, mas falta aí esse ponto, até porque eu acho que a gente cai na grande armadilha que a esquerda sempre consegue fazer junto com a fake media, que é botar problemas ilusórios, entendeu, de importância às vezes lateral ou mesmo residual
e que acabam desviando a gente dos problemas reais que impactam a vida das pessoas, que são verdadeiros projetos políticos. Então, a gente, por exemplo, quando surgiu o Marçal, eu fui um dos primeiros a falar com os nossos bastidores, eu falei, cara, esse cara é uma farsa completa, porque na verdade o que ele é? Ele é só mais um desses membros aí de ambição desmedida, que estão vendo discursos, é quase que um passarinho em busca da gaiola. Fala, pô, aquela gaiola ali é melhor, vou ali, pum. E ele fala assim, olha, eu sei adotar esse discurso, né? Mas ele não acredita, ele não é isso. E ele circulou quase que como buscando uma aceitação em várias vertentes políticas para ver quem comprava ele para catapultá-lo, né? Então você vê, ele sentou com o Janones, depois ele foi com Dória, depois ele foi tirar foto com o juiz, depois ele conversou com todo mundo, não porque ele é político, mas que ele queria chegar e falar assim, ó, quem é que vai me adotar aqui para me botar onde eu quero que é a presidência? Projeto pessoal. E aí no final ele viu um discurso da direita e resolveu tentar capturar isso na marra. Inclusive, desde o início, atacando o Bolsonaro, dizendo que apoia o Bolsonaro, atacando família, atacando as dificuldades políticas. Mas isso é uma grande distração. E talvez o motivo que aí eu acho que cabe uma reflexão nossa, pô, como é que o cara, né, um farsante desse, cara, conseguiu chatear tanto? Não é só controle de rede social, não é nada disso. É porque falta pra gente uma substância no discurso. E essa substância é o projeto de país. Porra, porque ele não tem um projeto de país. Então, qual é o projeto de país? Qual é o acordo que você está se plugando quando você quer entrar na política? É isso aqui que você quer fazer, né? Então, eu acho que é muito importante, cara, a gente fazer isso, porque é onde a direita está crescendo no mundo todo, tem a ver exatamente com a questão de soberania e com a política real do dia a dia das pessoas, que graças ao bom Deus, a esquerda abandonou, tem tempo para virar ativista intelectual woke. Isso aí. Então, já que você falou no Marçal, ele apesar de tudo, a gente já sabe pelo menos nós aqui, a gente tem uma percepção clara, ninguém esconde aqui que ele é um picareta, mas não falo pelo Eduardo, porque a gente nunca conversou sobre isso, mas para nós três. Vocês são muito rudes, eu diria estelionatário. São mais sofisticados. Mas a questão é que o cara é um player, né? O cara ganhou milhões de votos aqui em São Paulo. Vocês acham que o PT, a esquerda, vai usar isso para embolar? Porque eles viram que embolou aqui a prefeitura. Vamos dizer que é material para os caras embolarem, porque ele é um cara que vai ser cogitado provavelmente para níveis nacionais e tal. Então, o que vocês acham? Fala ali que ele copiou e colou o Andrew Tate, né? Ele é muito bom na parte da distribuição, de tentar controlar a narrativa, etc. Eu acho que é o seguinte, naquilo que for válido, tem que dar uma olhada, porque realmente ele conseguiu distribuir muito a mensagem dele, né? Não foi só tráfego pago. Eu vou falar para vocês a minha experiência própria. O primeiro vídeo que eu falei, né, que deu uma pancada, que eu queria pontuar lá atrás, né, que eu dei uma criticada nele, depois eu fui olhar os números desse vídeo no meu Instagram. No meu Instagram, o vídeo, né, falando do Marçal, etc., uma pequena treta, ele é apenas, né, do último ano para cá, ele é apenas o 20º de maior alcance no meu Instagram. No entanto, ele tem mais do que o dobro de comentários do meu vídeo mais comentado. Olha só. Eu falei, pô, calma aí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Eu entrei em muitos dos perfis, dos comentários, e a minha suspeita, né, eu não posso afirmar, mas a minha suspeita é de que eram perfis daquele estilo, né? Sem foto, privado, poucas publicações ou poucos seguidores, o que dá a entender que parece que são perfis fake. E aí eu comecei a ver os comentários. Os comentários, eles são genéricos. Eu podia estar num vídeo falando do Lula, eu podia estar num vídeo falando do Bolsonaro, eu podia estar falando sobre escola sem partido, eu podia estar falando sobre aborto. Aquele comentário ia caber em qualquer desses vídeos. Uhum. E aí eu comecei a pensar que pudesse ter aí uma ferramenta de inteligência artificial, né, por trás daquilo tudo. Até porque o meu Instagram, ele sempre foi, eu tenho 6 milhões de seguidores quase no Instagram, ele sempre foi majoritariamente de comentários positivos, minha vida inteira, né? E de repente, 2 meses para cá, mudou da água para o vinho. Um monte de gente entrando ali para meter a pancada em mim. Eu não vou fechar os olhos para a realidade, porque tem muita gente que é fã do cara. O cara é coach, o cara está aí na pista há um bom tempo, ele toda hora você vê, né? Ele está sempre num auditóriozinho conversando com pessoas, aquelas pessoas são fiéis a ele, né? Às vezes são
radicais ou fanáticos ali pró-Marçal, mas de fato foi assim uma entrada muito grande nas redes sociais. A gente tem que olhar isso daí, analisar, né, entender, e se for válido no jogo, fazer igual. Né? O que a gente não vai fazer igual é fraudar, né, atestado. E aí eu levanto a pergunta, será que o Marçal queria ganhar a eleição? Porque é meio óbvio que aquilo dali seria um tiro no pé. Até porque se você precisa fraudar um documento para ganhar do Boulos, você já perdeu, amigo. Você já perdeu a brincadeira. Pelo amor de Deus. Então, o que eu acho? Eu acho que o Marçal, a missão dele é desgastar o Bolsonaro, e a gente vai ver agora na dosagem dessa questão da punição com relação à falsidade. Ele estava falando publicamente que não foi nem minha equipe é que fez, ele que postaram, não tem nada a ver com isso, etc. Eu falei, poxa, guerreiro, a essa altura do campeonato você vai querer mandar essa mesmo, que um dia antes da eleição saiu um laudo falso de uso de cocaína, né, do outro candidato, o teu rival, e você vai falar que foi a tua equipe que fez? Então, para mim, eu acho que é o seguinte, ele não queria ganhar a eleição, ele está esperando essa condenação para se pintar ainda mais de antissistema e vender curso para caramba, que eu acho que no final é o que ele quer ganhar dinheiro, né? Eu não sei se ele tem um desejo de vingança aí por ser menosprezado pela direita ou pelo Bolsonaro, qualquer coisa do tipo, porque ele mete a pancada no Carlos, por quê? Porque ele queria ter entrado na parte de mídia digital do presidente Bolsonaro e o Carlos aqui freou, né? E você vê só como é que o Carlos é bom e freou positivamente, até porque se nós tivéssemos feito isso tudo que o Marçal está fazendo, seria a corroboração da tese do gabinete do ódio, que a gente sabe que não é crime, porque não está prescrito em lei penal nenhuma, né? Mas, no entanto, né, no Brasil, do judiciário que nós temos, é perfeitamente plausível de aplicação de sanções. Eu tenho certeza, se o Carlos tivesse feito 10% do que o Marçal fez, poxa, já estaria até o cachorrinho dele na cadeia, né? Tanto que a gente está vendo aí, desde 2019, tem inquérito das fake news aberto e não consegue comprovar nada, né? Já pegaram tablet, laptop de todo mundo, não era da ABIN não, tá? Pegaram do Carlos Bolsonaro mesmo, e você não consegue, a Polícia Federal não consegue comprovar nada. E a gente está nessa daí. Agora o Marçal, ele é um cara sem escrúpulos, porque a todo momento ele solta alguma coisa. Ele solta lá, o PGR está com a peça pronta para prender o Bolsonaro depois da eleição. Aí o PGR vai lá, não, mentira. Aí o que o Marçal faz? Tá vendo? É mentira, porque o Bolsonaro está correndo junto com o sistema. E aí vai ele lá, antissistema, sendo perseguido. Tem idiota para tudo, cara. Lá no Rio de Janeiro a gente falava muito, né? Todo dia acorda um otário e um malandro. Em algum momento do dia eles se cruzam. Hoje em dia eles estão se cruzando muito na rede social, né? Pegando gancho aí já pegando a palavra para mim. Tanto essa questão do lado, quanto mentira, quanto desgaste, tentar entender. Eu acho que, assim, você está até esquecendo um perfil, etc, tudo mais, assim, partindo da lógica que tudo é 100% orgânico, partindo dessa lógica. Teve um evento aí que ele foi, para mim, o mais importante de todos, foi o banimento do Twitter. Eu sou o cara que normalmente leio muita coisa no Twitter, muito comentário, tenho muita lista montada de bolhas diferentes que eu saio lendo. Essas listas não ficaram alimentadas. Por quê? Porque as pessoas desapareceram do Twitter. Só quem continuou no Twitter foi a turma mais radical e que já odeia Bolsonaro desde 2020. Gente que Bolsonaro lá atrás chamou de direita burra. É a mesma pessoa, os mesmos perfis. E o Twitter é a rede que ela molda o discurso público. Então, ela sai dali, os influenciadores se informam com o que está ali, fora a questão de número e repercussão, mas o discurso sai dali e vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para todos os locais. Então, como você sai de um discurso onde o Marçal é um herói, porque lá a turminha de sempre, a direita catinguenta é 100% Pablo Marçal, porque eles querem destruir Bolsonaro. Foram os comentários mais absurdos que puderam ser lidos, a ponto de chegar nos últimos dias, ele está defendendo que o PCC assassine o Tarcísio, isso vindo de perfil de direita. Não adianta falar, não, você é de esquerda infiltrado. Não é, são pessoas de direita, desejando isso daí. A Adélio não fez o serviço certo, eu agora vou votar no Adélio Bispo para terminar o que ele não conseguiu fazer. Pessoas de direita comentando sobre isso. Então, a falta do Twitter, e às vezes as pessoas não param para prestar atenção, acabou por gerar todo esse desgaste, porque o senso comum é o que está no Twitter. Se o Twitter diz que o Marçal é herói, todo mundo repercute esse discurso. Você está vendo a corroboração. E aí, quando você leva para o YouTube e você pega os diversos jornalistas e influenciadores, todos estavam do lado do Marçal. Eu fiquei assim olhando e falei, cara, não é possível. Vocês são um bando de vagabundos.
Vocês fizeram o nome de vocês à custa de Bolsonaro e vocês... Não é que vocês precisam fazer campanha contra o Marçal. Eu nunca fiz campanha a favor do Nunes ou 100% contra o Marçal. Mas é ser justo. É minimamente ser justo. Pegando o exemplo do Carlos Bolsonaro, as pessoas, inclusive, que estão no inquérito. O Marçal vai lá e acusa o Carlos Bolsonaro, do nada, de ter um gabinete do ódio. Fala que o Carlos colocou o sistema da internet contra eles. Não teve uma voz para bater nisso. Por que essa espiral do silêncio? Usar aqui uma expressão que a direita conhece muito bem. Por que essa espiral do silêncio? Ninguém falou nada. Aí o Marçal dá a cadeirada, o pessoal toma a cadeirada. Meu Deus, que absurdo. Ninguém quis explicar por que ele tomou a cadeirada. Você vai pro lugar, você chama o homem de covarde e você acusa ele de estupro, sendo que nem a vítima acusou ele de estupro. Mas seria palavras chulas que o Datena disse, expressões, né, sei lá, que não se deve dizer pra mulher, coisas assim. Mas não teve nenhuma tentativa de estupro, né, ele nunca tocou na menina. Aí você acusa o cara disso, chama de covarde e toma cadeirada. Ah, é um absurdo. As mesmas pessoas que em 2019 aplaudiram quando o Augusto Nunes meteu a cara no Glenn. Sabe, assim, é o suco de hipocrisia. Então, assim como a gente falou lá atrás da política, do povo ficar batendo cabeça, o fenômeno Marçal, pra mim, 80% não é mérito do Marçal. É mérito da direita. Jornalistas, influenciadores, comunicadores que ajudaram ou batendo palma ou na espiral do silêncio. Foram diversos casos totalmente silenciados. Carta do Trump, ninguém falou nada. Assim, a maioria. Quem rebateu foi o Paulo Figueiredo, que falou inclusive com o pessoal da turma do Trump. Ele mentiu sobre Bolsonaro dar apoio para ele, a questão da medalha. Pois é, ele mentiu sobre a questão de Bolsonaro dar apoio a ele, atacou o Bolsonaro por 2 vezes, distorceu o seu vídeo, Eduardo, que você respondeu um cara no Instagram, essa postagem circulou bastante 2 vezes. 2 vezes. Não teve uma voz para falar disso. Eu comentei várias coisas. E aí você fala, cara, cadê vocês? Pois é, então assim, vocês vão lá, vocês falam que faz, acontece, cadê a verdade? Cadê essa defesa intransigente da verdade? Com o laudo já comprovadamente falso. Gente falando, como é que a polícia conseguiu descobrir isso tão rápido? Porque obviamente que era falso. Mas o hype, o Marçal vai no lugar, 300, 400 mil, 1 milhão de visualizações, os canais querem isso, Pix, Superchat, então assim... O problema da direita muitas vezes é essa motivação, né? Pelos números, os diversos projetos pessoais. Então assim, eu atribuo o Marçal aos intergalácticos. Como um todo. A política e os comunicadores. Eles conseguiram. Vocês conseguiram. Vocês têm na mão um canhão de comunicação, mas vocês só querem os bônus. Vocês não querem arcar com os ônus da posição que vocês ocupam. Seja político, seja influenciador. Vocês só querem a mamata. Na hora de dar cara a tapa, na hora de apanhar por uma causa realmente, vocês lavam as mãos. Sabe? Vocês não precisam nem fazer campanha contra o Marçal, mas só mostrar. Da mesma forma que eu falo por mim, eu tô falando do Nunes desde o ano passado. Acho que tudo e muito mais do Nunes eu falei. Tanto que quando o Silas Malafaia fala que recebeu a ligação do Murilo Hidalgo, eu botei o vídeo meu de novembro do ano passado, a cara do Murilo. Falar aqui, ó, esse é o Murilo Hidalgo. Esse é o cara que ligou pro Silas Malafaia. Quem a gente tá falando tem mais de quase 1 ano. Então assim, isso daí, todas as denúncias, eu sei. E eu também falei do Pablo Marçal, e eu também falei da Marina Helena, que por sinal foi a única que aceitou se sabatinando por mim e por Arthur. Mas na hora de perguntar pra ela sobre, e aí, quando o Zema fechou o Estado? Não falou nada. Não pergunta pro Zema, mas como assim? Tu reclama que o Nunes com o Bruno Covas fechou São Paulo e tu não pode criticar o Zema? Aí eu pergunto pro Deltan, não, é um absurdo aqui o caso do Talhaferro. Tá aí quando o Deltan, a olhadinha informal do Roberto Leonel, não tem que perguntar pro Deltan, uai, que política é esse? Que não pode falar das estripulias dos seus aliados. Então assim, existe um problema sério, existe um corporativismo junto com um projeto de poder. Se isso não mudar, a gente não vai pra lugar nenhum. Corporativismo seletivo. Não, o Zema, por exemplo, né, é um governador do Novo, né, não é uma pessoa de extrema esquerda, mas fez um acordo em BH para apoiar o candidato do Calil, que é o prefeito que fechou tudo também. E depois de reeleito falou, agora que eu fui reeleito com mais de 60%, agora que eu vou fechar mais é mesmo. Entendeu? E, enfim, isso daí também... As alianças, por exemplo, o pessoal mete a pancada no Jair Bolsonaro do PL. Amigo, dá uma olhada no PRTB do Marçal um pouquinho. Olha
a aliança com Solidariedade, o Paulinho da Força. O Paulinho da Força está com o Nunes, tá com o Nunes em São Paulo, mas dá uma olhada aqui com o PRTB do Marçal nesse outro local aqui, entendeu? Então isso daí também existe uma seletividade muito grande, né? Que realmente, ao que parece, aquilo que está hypado é o que a galera vai atrás, né? Não tem coração, não tem ideologia, não tem muita coerência. Mas enfim, vamos ver se essa página aí. E eu trazendo para uma abordagem dos próximos passos, assim, a anistia dos presos de 8 de janeiro, por exemplo, que é um assunto que o pessoal, principalmente os marçaletes, falam, o Bolsonaro não fala, não sei o quê. Inclusive, uma das coisas que eu achei que foi muito legal que o Bolsonaro fez foi falar assim, não me coloca no mesmo processo, né? Vocês lembram disso, provavelmente. Não me coloca no mesmo processo da anistia, deixa só com eles, porque se eu entrar, eles vão se ferrar junto comigo, porque os caras estão atrás de mim. Então, assim, essa é uma agenda que a direita tem que abraçar mesmo. O que vocês acham disso, dos próximos passos para a direita, para a gente já ir para os finalmente aqui, depois do nosso programa, que já estamos estendendo aqui. Essa é uma agenda que tem chance de sucesso. Tá? Ela está caminhando adiante na CCJ. Veja só a importância, né, de você ter a presidência da CCJ e excelente presidente que está sendo a Carol Detoni. É porque o PL é o maior partido do Brasil. Se não fosse o maior partido do Brasil, a gente não teria o presidente da CCJ. Talvez tivesse lá um Rodrigo Pacheco da vida, que já presidiu a CCJ no passado na Câmara. Né? Então, olha como é que é importante a gente fazer base do PL. Porque quanto maior explicar para o pessoal rapidamente, né? Quanto maior é a bancada de deputados, quem é a maior bancada? É o PL. Então, PL, você é o primeiro a escolher. Normalmente sempre escolhe ou relatoria do orçamento ou a presidência da CCJ. Então, isso importante quando isso quando você está no bloco vencedor. Quando você vence a disputa, quando você apoia o vencedor. Não quando você lança a candidatura avulsa. Exatamente. Né? Mais à frente, isso aí vai voltar automaticamente à tona. Né? Mas só seguindo aqui. Então, a CCJ, a Carol Detoni, colocou adiante a anistia, foi pedido vista, tá? Então tem que ter 2 sessões plenárias para passar essa vista. Como o Arthur Lira falou que não vai chamar a sessão plenária até o segundo turno da eleição, isso aí está congelado até o começo de novembro. Então a gente tiver 2 sessões plenárias, aí retoma a CCJ essa votação, mas tem grande chance de sucesso. Essa pauta eu acho que dá para a gente colocar adiante, porque ela pega muito naquele ponto também da pacificação do país, de virar uma página. Ninguém aguenta mais ficar esse estresse todo, Alexandre de Moraes, a sua Stasi na rua, prendendo gente. Hoje, nessa semana, aí teve mais gente sendo presa por conta de operação chamada de ABIN paralela, né, aquela First Mile, enfim. A gente quer discutir o país. Eu quero falar de saneamento básico, né? Eu quero falar de orçamento para a saúde, eu quero falar de novos projetos. Enfim, escola cívico-militar, esse estresse todo, né, de ter que ficar toda hora prestando atenção com o judiciário, o STF derrubando coisa do Congresso, ninguém aguenta mais isso. Agora, a gente teve grandes vitórias, né, recentemente, essa semana que passou, né, alguns projetos, muita gente diz que é inconstitucional, mas, gente, botar deputado federal preso por um vídeo, isso aí mais inconstitucional com isso é impossível. Então a gente está tentando, né, ao menos provando que a gente está colocando adiante as nossas pautas. Né, uma PEC do Príncipe, que para tentar rever decisões do judiciário, né, a gente aprovou dentro da CREDEM uma audiência pública que convida parlamentares americanos que podem vir presencialmente ou virtualmente ao Brasil para falar sobre a censura do X. A gente mantém acesa essa questão da liberdade na internet, isso ocupa espaço, não deixa crescer o PL 2630, porque o PL 2630, né, o da censura, da regulamentação da internet, ele não morreu. Ele está ali, ele está vivo. Eu queria votar esse projeto, coisa de 6, 7 meses atrás, porque a gente ia ganhar, a gente ia derrubar ele. E o Arthur Lira ele retirou de pauta, né, atendendo ali, claro, o Arthur Lira ele tem que atender ali a um monte de gente, colégio de líderes, né, mas eles não colocaram em votação, então ele está lá morninho. Às vezes ele volta até contra a roupagem, né, para favorecer a Globo, né, o 99-98, ou 98-99, mas enfim. Então a gente está atento a tudo isso, a gente tem algumas vitórias, o momento não é propício tanto até para grandes vitórias, mas a gente tem, né, inclusive a gente votou na CREDEM para mandar um indicativo pedindo a prisão do Maduro ao TPI, olha só que bacana, né? Eu mandei eu falando sobre isso daí, no final do meu discurso eu falei, inclusive o Maduro que pediu a prisão do Javier Milei, poxa, o Milei retuitou lá na Argentina, aí eu pego e boto nas minhas redes também.
a gente vai tentando aqui levar adiante com as armas que a gente tem essa pancadaria da narrativa, né? E eu fico feliz aí com o retorno do X, em que pese, né, algumas circunstâncias, ter que pagar multa, dizer que vai atender às decisões judiciais, enfim, mas o que é de certas autoridades do Brasil está guardado, tá? Eu acho que o Elon Musk deu um passo atrás para dar alguns passos à frente, e se o Trump for eleito, aí eu acho que vai ter muito mais mecanismos de pressão para salvaguardar a liberdade nas redes sociais, não só no Brasil, mas em diversos locais do mundo. Isso aí. Arthur, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que o Eduardo botou bem. Os nossos pontos principais em termos de futuro, é entender exatamente as nossas limitações, que tem coisas que a gente não consegue fazer, que a gente tem que compor. Eu acho que o Kim fez ali no início uma intervenção alertando de um ponto importante, que é para você poder ter acesso às questões essas câmaras e obviamente poder escolher e estar em lugares estratégicos que permitam que a gente governe, a gente tem que compor e estar num bloco vencedor da presidência da Câmara e começar a não cair nessa conversa de que nós temos que ter candidatura própria, que vai ser só a gente não vai compor com ninguém, entendeu? São questões que eu acho que são importantes, realmente, de fato, e essa maturidade do saber exercer o poder, né, e ter essas vitórias concretas é que vão fazer a diferença na vida das pessoas e que vai realmente conseguir construir o país. Senão a gente não tiver vitória concreta no legislativo e depois ganhando no executivo, cara, não adianta nada ter 1 milhão de seguidores, né? O Michael Knowles, do Daily Wire, que eu gosto bastante, ele fala bem isso. Ele fala, a direita, lá nos Estados Unidos, né, no caso, e eu acho que aqui também serve, tem que começar a aprender a grab power, né, a tomar o poder mesmo, porque a gente parece que tem vergonha, às vezes, de tomar poder. Fazer uma aliança para tomar o poder. Não, mas aí vou tomar o poder, e aí o que eu vou fazer, né? Parece que tem medo disso. E a gente precisa disso. Deixa eu fazer só mais um parênteses aqui, aproveitar que a gente está no programa onde a gente tem tempo para falar. Por exemplo, a candidatura do Rogério Marinho ao Senado, à presidência do Senado. Foi bacana, foi legal, eu gostei. Né? Realmente chegou um momento que a gente achava que tinha boas chances, acabou não vingando no final. Mas aquela candidatura dali foi um all-in que acabou sacrificando várias presidências de comissão. Qual presidência de comissão o PL tem importante ali no Senado? Nenhum. Não tem, foi uma estratégia adotada. Eu só estou chamando a atenção porque daqui a pouco vai ter eleição da Câmara, 1º de fevereiro do ano que vem tem eleição da Câmara, o jogo está sendo jogado já, todo mundo está sabendo. Se a gente tiver, né, um gato intergaláctico candidato, o cara vai ferrar com presidência de Comissão de Segurança Pública, presidência de CREDEM, presidência de CCJ, presidência de Educação, né? A gente está vibrando aí, legal, o Nicolas está lá na presidência da Comissão de Educação, né, porque é o ano em que está sendo tratado, né, do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, mas olha só o que a gente tem. E aí, se a gente for votar num cara de centro para a presidência, porque a gente sabe que o cara da direita não vai ganhar, vai vir gente, os gatos intergalácticos, ou a direita é limpinha, vai chegar e vai dar pancada. Né? Então, acho que eu volto ali na crítica assertiva do crime. A gente tem que jogar aberto, com transparência, para fazer sentido para as pessoas, sem ter vergonha de assumir isso daí. Isso daí não é virar centrão. Eu não mudo minha opinião sobre aborto, sobre liberdade, sobre voto na anistia, com base nisso daí. Né? Nossos valores são inegociáveis. Agora, estar com a camisa do time dentro de campo de futebol não dá mais para se comportar como torcida. Boa. Eduardo tá falando aí, só pra encerrar, é o seguinte, gente, vocês números, no máximo, na melhor das hipóteses, você junta aí, tem 160 deputados de direita, e eu não acho que tem 160, assim, mais à direita, são 257 votos pra vencer. Se você não tá no bloco vencedor, além das comissões, você não tem cargo na mesa diretora. Quer ver um cargo muito importante? A primeira vice-presidência. Quando o Lira tá de férias, quem assume? O primeiro vice-presidente. Pode pautar o que quiser, basicamente. Óbvio que vai pautar qualquer coisa, que você também não vai ser um safado. Mas às vezes, o próprio Lira às vezes sai e fala assim, irmão, assume aí pra pautar tal pauta, porque eu não quero me queimar. E rola disso muitas vezes, rola esse acordo, e você tá lá na mesa. Cara, imagina, gente, espaço físico, imagina a relação que você tem com pessoas que você conhece, local de trabalho. A pessoa que trabalha do seu lado, mesmo que você não goste dela, você não acaba sabendo o que rola na vida dela?
dos problemas, é impossível. Se você tá do lado do Lira, tá na mesa, você tá do lado dele, você pode estar ali enchendo o saco. Ô Lira, não faz isso não. Ô Lira, é acesso a uma pessoa. Não é porque você é um deputado que você tem acesso ao Lira. Mas ser o primeiro vice-presidente, aí você tem. Você tá do lado da mesa. Sabe, é espaço físico que está sendo dividido. São essas pequenas coisinhas da vida que a gente tem que começar a prestar também atenção. Aí, nesse discurso aí, eu gosto do termo dos cobrões da Índia, porque é a língua venenosa. Vê o Marcel Van Hatten, junto com o Ricardo Salles, para falar que tem que ter candidatura própria. O Marcel colocando o nome dele de disposição e o Salles falando, melhor perder de pé do que ganhar de 4. Não, gente, não é assim, a gente tem que ter vitórias. Não existe nenhum ganho nisso daí, é só vender discurso para militância. O Partido Novo só tem 3 deputados. Não importa se o Partido Novo vai estar no bloco vencedor, no bloco perdedor, eles não vão ter direito a nada, porque eles não têm bancada. Então, para eles, o melhor realmente é o discurso. Fica de boa com a militância, paga de brabos, mas no final do dia não entrega nada. A gente falou aqui da pauta da anistia. Olha que malvadeza. Imagine você fazer política em cima do sofrimento dessas pessoas. De mães e pais, de filhos que são órfãos de pais vivos. Deltan Dallagnol, ele atacou a agenda da anistia, ele enfraqueceu, ele inventou uma fake news falando que tinha um acordão para livrar Bolsonaro. E aí entra também no que a gente falou atrás, que ninguém desmentiu o Deltan Dallagnol. Todo mundo num pacto de silêncio. Por quê? Porque o Deltan acho que tem audiência também. Assim, não dá pra ser assim. A gente tem, se vocês querem ver o Brasil melhor, se vocês querem ver o Brasil marchar em alguma direção, tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Tem que ter um expurgo, talvez seja a palavra, um expurgo. Tem que expurgar algumas pessoas. Tem que haver a verdadeira divisão da direita. Divide, ó. Desse lado tem a direita, que quer fazer política. Eles são políticos, querem fazer política. Tá aqui. E do lado de lá tem os revolucionários, pé na porta, chama do que quiser. Os cabrão é direita pura. Pronto, vai lá. Um tem um lado, outro tem o outro. Na hora que tiver uma pauta importante, tenta se unir em torno de uma pauta. Mas na hora de fazer política, cara, vai lá, faz a campanha de vocês. Pelo amor de Deus, não fica usando a imagem de Bolsonaro. Vocês já mostraram que você tem um projeto de vocês. Então segue lá o caminho de vocês. E tamo aqui. Temos essa outra direita. E eu acho que assim vai fluir muito melhor. Não vai frustrar a expectativa, não vai frustrar nada. Sabe? E vamos que vamos. Vida que segue. A esquerda tem diversos partidos. A direita também, diversas vertentes. Pronto. Vocês não querem fazer política? Segue por esse caminho. Quer fazer política? Pronto, esse caminho. E de boa, quer ficar de boa com a militância? Então vai pra lá. A gente tá afim de resultado prático. Não vamos ficar falando só o discurso que você quer ouvir. Vamos falar o que você precisa ouvir. É isso aqui, ó. É o caminho que vai levar a gente pra algum lugar. Não precisa queimar ponte por isso, né? Mantém a ponte, mas cada um faz o seu papel e vai lá. Vida que segue. Isso aí. Vida que segue. Na composição da mesa, junto vai o acordo também para indicação, por exemplo, para o TCU. Bolsonaro, se não me engano, ele tem mais processo no TCU do que no STF. Se não é a mesma coisa, o mesmo nível ali de litigância, né, do ativismo judicial. É que o STF dá mais holofote, o pessoal acaba memorizando mais. Mas tem muita coisa no TCU. Você lembra no caso das joias sauditas? Era TCU. Né? Acabou sendo absolvido. O Elmar e o Brito já prometeram para um deputado do PT, o TCU. Saiu na imprensa esse tempo, eu até comentei. Isso daí entra pacote também de mesa. Disso que a gente está falando, de vice, né, primeira secretaria, segunda secretaria, etc., SRI. Tem um monte de coisa ali que vai num pacotão junto, que se você for para uma candidatura avulsa, para o cara fazer um discurso lacrador, você vai perder um monte de coisa. E você vai ficar com o flanco aberto. Depois, como é que eu vou defender, né, gente perseguida? É complicado, a gente tem que ter pelo menos um estilingue na mão, né? Pelo menos um estilingue para a gente conseguir dar uma estilingada e sair correndo, né? Mas vamos lá. É isso aí. Bom, para finalizar aqui, a gente tem toda hora sai na imprensa, aliás, é uma coisa que eu ouço desde sempre, desde quando Bolsonaro era presidente, do entorno do Bolsonaro, né? O problema é o entorno, e aí às vezes sai na imprensa que alguém muito próximo do Bolsonaro falou, não sei o quê, e normalmente é alguma coisa que vai ferrar não só o Bolsonaro, como todo mundo que apoia ele. Quem é essa figura oculta? Existe? É uma invenção? Existe? O que você tem a dizer sobre isso? Porque será que não pode estar sendo forçado pela própria esquerda? A imprensa, sei lá, de onde vem essa história? É isso mesmo? A gente vai ter que conviver com isso o resto da... Isso daí é o pessoal da esquerda, né, que acha que os fins justificam os meios. Então, se for para mentir, se for contra Bolsonaro, tá valendo. E eles ficam querendo jogar essas arapucas para ver se a gente silencia a imprensa, para ver se a gente faz alguma coisa contra. Eles falam, tá vendo? Ó, eles são contra a liberdade de imprensa, só a favor da liberdade de imprensa para quem elogia eles, e assim por diante.
Então, o melhor antídoto para isso daí é a verdade. Né? É a verdade. Muitas das vezes também é ficar calado, para não deixar uma narrativa pequena crescer. Se está pequena, não cresceu, deixa ali, né? Enfim, é um bêbado da rua falando, e vai tirando o crédito de quem divulga isso. Né? Eu lembro muito dos fontes palacianas. Né? Fonte palaciana. E aí o cara, na verdade, não existia. Né? E, enfim, complicado que às vezes, sabe qual é o problema? Às vezes, né, a gente até suspeita, e um ou outro a gente acaba descobrindo mesmo. Né? Mas normalmente, via de regra, quando é fonte palaciana, quando é vozes do não sei o que, é lorota. É lorota. Isso é coisa mundial, né? No Trump usam bastante também isso. Fontes que não querem se identificar. Sempre tem umas fontes que não querem se identificar. É porque numa democracia você tem direito ao sigilo da fonte, né? E a imprensa, se não tiver escrúpulos, né, se não tiver valores, vai utilizar isso daí para criar factoide. E o governo Bolsonaro teve bastante. Mas além do factoide, você deu braço para isso, tem uma turma. É porque é a mesma coisa. Pensa no governo Bolsonaro. Você tinha o Centrão, você tinha os liberais, você tinha os lavajatistas, você tinha a ideológica, você tinha que era concursado público, você tinha os infiltrados, os militares, você tinha diversos grupos. O entorno de Bolsonaro tem diversos interesses diferentes. Então, quando tem o que é natural, que às vezes né? Às vezes não recebeu o que quer, ele vai pra imprensa botar a notinha pra atacar o coleguinha. É isso, não é nem pra atacar Bolsonaro, mas pra reclamar que o entorno tá ruim, pra gerar uma crise interna e ver se chama a atenção, às vezes até de Bolsonaro. Pô, Bolsonaro tem uma crise interna, ele tentar resolver e ver isso daí, mas tem. Pelo tom, porque às vezes bota aliado, aí bota fontes próximas, interlocutores, a depender do jornalista com a palavra, eu falo, já sei quem é, viu? Eu sei quem é, mas de boa. Vida que segue. Vou fingir que eu não sei quem é. Vamos lá, não vou falar nomes. Mas tem isso, tem. Muito bem. Então, eu vou já me despedindo, mas queria que o Arthur e o Kim falassem alguma coisa aí pro nosso convidado, dar um tchau para não ficar no vácuo. E não, só quero agradecer e falar que eu estou positivamente surpreso por esse papo. Eu queria ouvir mais vezes o Eduardo falar disso em outros locais que ele vá, porque, cara, isso é muito importante, sabe? Não sei se letramento político, né? Explicar para as pessoas o dia a dia e talvez até levar nos embates que tem, a oportunidade de conversar com os outros deputados. Eu sinto que a população, ela amadureceu. Eu que estou aqui todo santo dia, eu cobri a eleição da presidência da Câmara em 2020, quando ninguém se importava, e eu vi que a turma engajou comigo, a tia do Zap engajou comigo, sabe, diversos assuntos que a priori são muito aversos do dia a dia do cidadão. Uma coisa é discutir de saneamento, outra é falar realmente, a eleição da presidência da Câmara é muito distante, e o pessoal observa e fala, cara, realmente faz um sentido, isso aqui é importante, eu entendi a importância disso na minha vida. Então assim, eu fico positivamente muito surpreso, assim, pela profundidade no discurso, sem esse simplismo, sem, sabe, colocar o que é mais fácil. Também no primeiro mandato, né, vamos dar uma colher de chá para alguns, o Eduardo tá aí já tem um tempo, é a experiência que vem sendo conquistada, e deixo assim meu parabéns, de coração aberto, assim, parabéns pela postura, e eu acho que seguindo por esse caminho você realmente vai longe. Muito bem, Arthur. Eu sei do problema da comunicação, tá? O que eu faço quando eu recebo uma crítica? Eu olho se aquela pessoa tem boa intenção ou se ela está criticando só para lacrar ou com segundas intenções. Se está criticando só para lacrar, esquece. Se tem boa intenção, Kim, e aí eu falo, eu vejo você, o Paulo Figueiredo também, tá? Às vezes a gente não concorda ali, etc., mas eu dou uma olhada. Tem uns caras que são, né, referência para mim, a Ana Paula Henkel, o Augusto Nunes também gosto. E aí eu vejo, se faz sentido, eu me considero humilde o suficiente e eu tenho muito pressão 12/8. Não saio, não piso em cima aqui das calças aqui quando alguém fala mal de mim e a primeira reação é dar uma porrada. Até porque quando eu tenho a primeira reação de dar uma pancada, eu seguro e no dia seguinte eu vejo se eu faço ou não para não me arrepender. Né? Então, eu acho que isso é um pouco da maturidade que você está falando. Muita gente às vezes fala, pô, Eduardo, esse cara aqui meteu a porrada em você. Eu falo, cara, de repente não meteu a porrada. Foi a maneira que ele teve de chamar a atenção para o problema real que existe. Às vezes eu tenho problema e tem que melhorar. Né? E assim a gente vai melhorando, vai no tentativa e erro, mas vai melhorando. E quem não quer, né, receber crítica, não está preparado para ser líder. Nós, no parlamento, o que nós somos? Nós somos líderes, nós somos pessoas de destaque da sociedade. Nós somos um dos 513 num país de 220 milhões de pessoas quase.
né? Então eu agradeço aí o espaço de vocês também e a contribuição desse bate-papo sincero. Também para agradecer, Eduardo. Sempre é bom estar com você. Já fiz uma entrevista, né? A gente já fez lá no Quinto Elemento. E, cara, foi muito bom. Sempre o que foi quem falou e eu concordo. Pô, é impressionante essa sua humildade em ouvir. É impressionante. E tá com o projeto correto, tá ganhando maturidade, tá construindo algo que para mim são várias boas notícias. É só vontade de entrar na fundação, é entender exatamente a dinâmica do sistema e tá se preparando para de fato continuar construindo, né, com fundamento, com base, cara, uma direita sólida para melhorar o Brasil. Isso para mim é grande notícia da noite, é muito bom, é importante, acho que o Kim tem razão, não sei também, você tem que falar isso mais, aparecer mais, falar um pouco mais desse projeto de país, quando a gente estiver pronto a gente discutir aqui também, mas aparecer mais para que as pessoas possam perceber isso, que existe um grupo político da direita que está se organizando, cara, com racionalidade, de fato, racionalidade política, né? Racionalidade política para que a gente possa conseguir aquilo que a gente realmente quer. E a sua maturidade, cara, e sua dedicação são impressionantes. Falo de coração e realmente admiro aí o seu trabalho. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Nada, obrigado. Recentemente eu postei um vídeo aqui em que você fala da atuação da deputada Júlia Zanata com relação ao projeto de lei dela para fixar, né, a moeda de papel, para não permitir que tudo seja via Drex, é o nome, né? Drex. Que é a maneira de controle, isso é tudo que a gente já sabe. Eu acho que, inclusive, eu tenho que me aprofundar mais e falar mais dessa questão de agendas climáticas, principalmente ESG. O Carlos tem falado muito, mas eu acho que está faltando no Congresso Nacional alguém para ter essa visão e para ecoar essa voz. E naquele próprio vídeo ali você fala, porra, deputada, parabéns, pô, até que enfim alguém, pô, é isso aí que a gente espera dos deputados, etc. Isso me faz pensar. Sabe o que eu fiz aqui? Eu abri aqui, né? Eu estou aberto o meu portal da transparência na Câmara dos Deputados, porque eu achava que em algum momento a gente ia entrar nessa questão de projetos de lei, né? Emendas apresentadas, projetos relatados, enfim, que é aquilo que eu também falo, né? O que o deputado pode fazer que a população não pode fazer? É requerimento de informação, né? É entrar com PEC, projeto de lei, votação, etc. E eu acho que é isso daí. Isso daí faz parte daquela transição que a gente está falando, de que, beleza, já sabemos o que a gente não quer, a gente já sabe dar pancada na esquerda. E as nossas proposições, né? Eu acho que vai muito por aí, e eu estou focado em melhorar esse trabalho, pode ter certeza. Pode ter certeza. Muito Drex, bem. Inclusive do Robertinho Campos, viu? Esse desgraçado que tá no Banco Central. Vocês vão ver onde eles vão trabalhar. Você vai ver quando ele sair. Daqui a 6 ano, meses da quarentena. Você vai ver onde ele vai estar trabalhando. E vocês vão voltar aqui e vão lembrar do que eu tava falando. Vocês vão ver. Esse miserável vai trabalhar. Puxou o avô. A gente nem entrou na história da independência do Banco Central, né? Que é independente de quem, né? Mas tem assunto para mais 3 entrevistas aqui. Mas muito obrigado. Muito obrigado a vocês dois, como sempre, né? E ao Eduardo. Obrigado pela presença aqui. E eu agradeço vocês que assistiram a gente até agora também. Não percam os nossos programas do Quinto Elemento. Tem vários lá, tem Cine Quinto. A gente fala de tudo aqui. Tem de cinema, fala de religião, fala de política, tem humor, tem de tudo. Procurem o nosso canal lá, que tem vários programas diariamente, praticamente, né? Eu acho que só sábado não sai às vezes, mas diariamente tem coisa lá nova. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. E até a próxima. Puxando o Fio especial hoje, hein? Muito obrigado.